O anime começa com uma fortaleza flutuante que surgiu do nada a 10 mil metros do chão, dando início a uma guerra sem fim entre humanos e monstros. Para a sorte da humanidade, os Guardiões do Dragão, com seus Rangers azul, verde, rosa, amarelo e vermelho, vão enfrentar o nefasto exército de monstro para dar um basta nessa batalha terrível que vai fazer parte do confronto semanal de domingo, que há 13 anos atrai uma multidão para os seus eventos. Apesar de todo o seu poder e prestígio, os Rangers vão ter que tomar cuidado com a arma secreta do exército dos monstros, portanto, precisam entrar nesse confronto sem clima de já ganhou. E por falar nos nossos heróis, o Guardião Vermelho é o primeiro a aparecer para cumprimentar os fãs enlouquecidos. Como sempre, o líder da Força Ranger é simpático com todos que buscam um autógrafo ou uma foto, e é esse homem fantástico a quem todos confiam o futuro da humanidade. Enquanto o exército de monstros reúne suas forças na gigantesca fortaleza flutuante. Na entrada para o evento, dois apresentadores abordam o garoto que atravessava o corredor em direção ao espetáculo, dizendo que se ele está ciente dos riscos, mas ainda assim quer assistir ao show, deve seguir em frente por conta própria. O rapaz olha em volta para as dezenas de propagandas e anúncios usando a imagem dos guardiões e acha exagerado esse aviso de risco, porque há anos que não tem acidentes com civis. Apesar disso, a mulher informa que faz parte do protocolo fazer esse aviso. Então o jovem comenta que os dois parecem jovens demais para estar na Força Ranger. O apresentador diz que qualquer um pode se juntar a eles, porque os Rangers estão sempre à procura de sangue novo, ao passo que entrega um panfleto da organização para ele. O garoto olha para o papel com uma certa descrença, e a garota acrescenta que realmente é fácil fazer parte da equipe, mas que ser igual aos guardiões é algo completamente diferente. Segurando a mão do jovem, ela diz que só depende dele, afinal. Com o aviso dado, o jovem começa a subir a escada e atravessa a passagem subterrânea até chegar no primeiro distrito de Amanogawa. O público está distraído nos arredores do estádio, até que o exército de monstros finalmente se materializa dentro da arena com suas forças repugnantes. Na linha de frente, os lutadores conhecidos como Sombras, liderados pelo temido tigre Uitora, a torcida vaia e xinga os inimigos enquanto jogam dezenas de latas na cabeça deles, até que chegam os heróis do dia pro delírio da plateia. Repleto de confiança, o Guardião Vermelho anuncia que essa terra é dos humanos e que não vai permitir que esses monstros façam o que quiserem. Em seguida, os Guardiões do Dragão enlouquecem a multidão com sua pose clássica quando a luta tá prestes a começar. Entretanto, eles vão ter que enfrentar o terrível Uitora, um monstro nascido de todos os rancores coletivos dos tigres desse mundo, que promete punir os habitantes desse planeta da forma que eles merecem. Para começar, ele vai fazer todos os animais terem listras de tigres e vai transformar esse mundo no caos absoluto. Então, ao causar o pavor dos humanos presentes, o tigre monstro ordena que suas sombras ataquem. Um lutador se aproxima de uma mãe com sua filha pequena, porém Suzukiri consegue evitar o pior com seu sabre de luz e pede para o Sakurama levar os espectadores para um lugar seguro. Com sua fúria, o Oitoma mostra seu poder e isola os guardiões vermelho e amarelo a vários metros de distância. Confiante, ele pergunta se é só isso que os Rangers têm a oferecer, enquanto o vermelho assume que esse é o monstro mais forte que ele já enfrentou. Para não deixar barato, o verde arremessa uma pedra gigantesca no inimigo, que não dá conta de segurar uma rocha daquele tamanho, e é esmagado pelo guardião, que se vangloria enquanto sua imagem passa no zeppelin do estádio. Apesar disso, o Oitora retorna das cinzas dando gargalhadas, então todos percebem que talvez os guardiões precisem usar o artefato divino para destruir esse inimigo. Se sentindo invencível, o monstro começa sua transformação Tora e vira um mini truck da Mitsubishi dos anos 90. Para enfrentar todo esse poder, os Rangers se abraçam e formam a linha média, reunindo forças para bater de frente com um caminhão a 110 km por hora. Apesar da brilhante estratégia, todos são arremessados violentamente ao redor da arena, e a multidão, que antes fervia de esperança, começa a temer pela vida dos seus heróis. Uma criança grita para os Guardiões do Dragão não desistirem, e o vermelho anuncia que enquanto tiver alguém para proteger, eles vão levantar, não importa quantas vezes. Com isso, o Ranger começa uma pose de ataque, e as sombras recuam de medo ao perceberem que o artefato divino vai ser usado. Um dos lutadores aconselha que eles usem a estratégia clássica de voltar para a fortaleza e se reconstruir assim que eles dispararem o detonador do dragão, e outro tá ansioso pelo discurso de perdedor. Já o Oitoma tá preocupado porque não ensaiou o que dizer ao ser derrotado, mas logo os guardiões já estavam prontos para lançar o sopro do dragão. Os sombras entram em desespero, porém o lutador D cansa de toda essa encenação patética e se coloca na frente do disparo. Logo no momento crucial da luta, o Guardião Vermelho anuncia os comerciais. Uma hora antes do confronto, os monstros estavam batendo cabeça na fortaleza flutuante, porque não tinham nenhuma ideia do monstro que iriam construir para essa semana. Um deles desiste de tentar e cochila, enquanto o rádio anuncia que a batalha está prestes a começar. Os sombras ficam de olho para ver se conseguem tirar alguma ideia para montar o monstro, mas nada de útil estava sendo dito. Pelo contrário, a apresentadora dizia que os monstros tinham uma arma secreta, o que é mentira. Além disso, ela fala que
essa batalha já dura 13 anos, mas na verdade a Fortaleza Flutuante foi dizimada no primeiro ano junto com seus líderes, mas para servirem de atores, os Sombras foram poupados e estão vivos até hoje. Nesse instante é anunciado que o Guardião Vermelho já tinha chegado no estádio, então o Lutador G bate no peito e assume a responsabilidade de criar o monstro da semana, uma criatura super forte e de shape trincado. Porém, o Lutador A diz que ideias abstratas não causam um impacto permanente, por isso esse monstro tinha que ter algum tipo de tema. Com essa discordância, os Sombras começam a entrar em desespero porque estão ficando sem tempo. Então a Lutadora Ellie pede calma pra rapaziada e desenha um gatinho fofinho pra enfrentar os Rangers, convicta de que o público vai adorar. No entanto, o Lutador A perde as estribeiras e grita que o monstro tem que fazer as crianças chorarem de medo pra gerar uma comoção quando ele for derrotado. A desenhista pensa em criar um leão, até que o Lutador D finalmente entra na conversa e aconselha que um tigre seja criado, porque segundo ouviu dizer, tigres e dragões são culturalmente entendidos como rivais, e isso seria o simbolismo perfeito para enfrentar os Guardiões do Dragão. Diante disso, um colega promete arrancar o lençol do Lutador D na hora de dormir, porque ele já tá coberto de razão, e espera que o público compre essa ideia de rival mortal, ainda que eles percam toda a semana. Apesar disso, o Lutador D tá cansado de toda essa história de derrota combinada, e tenta levantar seus companheiros para eles buscarem a vitória dessa vez. Caso contrário, eles nunca vão conseguir completar sua missão. Olhando um pro outro, os outros Sombras se perguntam que missão seria essa. E então o D revela que é dominar o mundo, porque mesmo depois da morte dos líderes, o objetivo continua o mesmo. Entretanto, apesar do discurso inflamado, seus parceiros de crime dão risada com toda essa motivação abobalhada, ressaltando o quanto isso só podia ser coisa do D, até que o lutador se revolta contra os colegas e cai pra cima deles. Depois de ver o colega levar uma surra, o lutador F pede pro D baixar um pouco a bola, senão vai acabar batendo as botas com essa loucura. Porém, o D ainda tá revoltado com todo esse conformismo dos Sombras diante de tanto humilhação semanal, mesmo que o F acredite que eles perderam no momento em que seus líderes foram derrotados. Agora só resta serem instrumentos dos Guardiões, e não podem deixar o público descobrir que é só encenação, porque essa é a condição da trégua. Indignado, D finge aceitar, enquanto os outros se mobilizam para construir o tigre com uma cópia da enciclopédia animal que os Rangers deram. O lutador Z se oferece para ser o tigre, então visualiza a enciclopédia para se inspirar e iniciar a longa transformação no chefão falso. Apesar de ficar parecendo uma hiena marombada que foi atropelada por um trator, os lutadores aceitam por estar em cima da hora. D comenta com F que faria bem melhor que o Z, porém não tá de plantão hoje. Além do mais, ele não se ofereceria para ser o chefe só para ser ridiculamente derrotado no final. Então, olhando um enorme cristal que girava pelo ar, F conta que durante o último confronto de domingo, ele viu um pequeno habitante da superfície na sua frente, e ao invés de humilhar o Sombra como qualquer um faria com o inimigo, o garotinho disse pro F fazer o seu melhor. Ao escutar aquilo, por mais que não fizesse sentido, o F não se sentiu tão mal. Naquele dia ele percebeu que não se importa em perder, porque sua função é entreter o público, mesmo que eles não saibam que é tudo uma encenação. Com essa fala conformista, D fica ainda mais irritado, e toda essa revolta acarreta na sua atitude ficar na frente do disparo dos Rangers. Depois da explosão, o locutor anuncia com entusiasmo que o mundo foi salvo pelos Guardiões do Dragão mais uma vez. De dentro da fumaça, D afirma que os Sombras são de fato imortais, porém ainda sentem dor, e não são meros bonecos para atuarem como uma farsa nesse teatrinho dos Rangers. Toda semana é a mesma coisa, portanto D adoraria trazer um elemento diferente para esse espetáculo batido. Vendo o Sombra que restou, o Guardião Amarelo comenta que não foi o combinado, enquanto o Verde ressalta o quão idiota é esse lutador de ter ficado ali. A Rosa manda o Sombra voltar para Fortaleza enquanto ainda há tempo, porém o D tá determinado a acabar com esses jogos falsos. Dentro da sua cabeça, ele tá despertando um ataque poderoso e veloz, mas na realidade ele tá correndo na direção dos inimigos que nem um idoso embriagado. Diante disso, o Vermelho toma frente e usa seu charme para dizer que esse lutador parece um oponente formidável pela sua ousadia. Nessa hora, D vê a criança que o F falou mais cedo, e ela estava motivando o monstro a seguir em frente a fazer seu melhor. Apesar disso, o resto da multidão mantinha um desprezo de sempre pelos Sombras, então D promete que vai tirar esse sorriso da cara de todos. No entanto, D é jogado de volta para a realidade no instante seguinte, quando o Ranger Vermelho diz que ali não é o palco onde essa laia de monstros pode brilhar, e que eles devem se contentar com essa posição de perdedores. Então, ele corta o lutador no meio, e na sequência os outros guardiões desintegram ele com o canhão. Dentro da Fortaleza Flutuante, F conta com 999 derrotas em 999 batalhas, e repara que o D não voltou até agora. Um colega comenta que é normal de vez em quando alguém fugir por não aguentar essa realidade. Enquanto isso, D se materializava de novo em outra parte da cidade, dessa vez conformado que os pobres Sombras não são capazes nem mesmo de serem os vilões.
mas isso não faz ele desistir de acabar com a escravidão dos seus iguais. Durante sua fala, uma pele humana envolvia seu corpo até ele ganhar a forma de um garoto, e esse garoto vai até a Suzukiri alegando que quer ver o campo de batalha de um lugar mais alto. A garota concorda que o estádio é uma ótima vista e pergunta o que o rapaz achou da luta do último domingo. Ele responde que foi incrível conhecer os guardiões de perto e que um dia quer ser como eles. Por isso, ele considera a ideia de fazer a prova de recrutamento, e enquanto a Suzukiri comenta que ele parece animado, D olha pro céu e promete exterminar seus inimigos. Logo é explicado pelo rádio que a onda de aplausos despertou uma onda de poder dentro dos Sombras. Por isso os Guardiões do Dragão são mais necessários que nunca para manter a Terra a salvo. Os Sombras, que por sua vez possuem uma história bem mais profunda do que se imagina. Voltando atrás na história, a luta da humanidade contra os monstros começou quando a Fortaleza Flutuante apareceu, e com seus corpos imortais, os monstros atacavam sem piedade, mas ainda assim os humanos nunca perderam. Um ano depois do início dessa guerra sangrenta, o artefato divino foi criado, e com ele os monstros finalmente poderiam ser destruídos, confirmando a hegemonia humana nesse conflito. Voltando ao presente, a seleção de novos Rangers continua a todo vapor, e o Guardião Vermelho tenta motivar os candidatos a terminar as 10 voltas que faltam ao redor do ginásio. No meio disso, D continua mantendo seu disfarce enquanto questiona o que aconteceu com o cabelo daquele cara mais alto. Olhando em volta, D sabe que nenhum desses candidatos faz ideia de que tudo é só encenação, mas isso não é problema dele. Afinal, seu foco é ir atrás dos 5 Rangers que estavam presentes quando seus mestres foram dizimados naquele dia. Depois do teste, o lutador D vai até o quartel-general dos Guardiões do Dragão e pergunta para a recepcionista se eles estão presentes. Porém, ela diz que não. Quando ele ia perguntar o motivo, Sakurama chega por trás do lutador e se diz empolgado por ver que o rapaz veio fazer a prova. Por isso sente orgulho de ter convidado um novo colega. Logo surge também a Suzukiri dizendo que o Sakurama ficou empolgado com a presença do novo amigo, mas que isso não garante que o garoto vai passar nas provas. Porém, Sakurama dá um incentivo a mais pro D ao esfregar seu rosto no dele num chamego inconveniente, causando rachaduras no corpo frágil e mal feito do lutador e ameaçando revelar seu disfarce. Olhando atentamente essa cena, Suzukiri dá a impressão de que notou algo estranho, mas ela apenas chama o humano recém-formado para almoçar com eles, e com isso D acha que os habitantes da superfície são ingênuos demais. Enquanto isso, na Fortaleza Flutuante, os lutadores que ficaram firmes no esquema de encenação se enfrentam num clássico jogo da velha, até que os Guardiões Vermelho e Azul chegam em busca do lutador rebelde. O Vermelho tenta tranquilizar os servos, dizendo que todos são parceiros de trégua, porém o Azul assume um papel mais intimidador, dizendo que o assunto é grave por causa da traição de um dos monstros. O Ranger acha que todos podem estar envolvidos, mas um deles explica que o lutador D resolveu agir sozinho. Sendo assim, o Azul mandou revoltado aparecer, porém explicam que o D nunca mais voltou da última luta. Ainda assim, o humano acha que os demais podem estar acobertando o dissidente, portanto planeja fazer o lutador da frente pagar por isso. Porém o Vermelho afirma que todos ali presentes compartilham da mesma mágoa pela traição do lutador D, que é o único responsável por tudo isso. Quando o Azul compreende, o Vermelho acrescenta que os Rangers e os monstros são parceiros há mais de uma década, portanto eles tomaram medidas de segurança para evitar que casos assim se repitam. De agora em diante, Aran Hekiro, do 3º Rank Júnior do Esquadrão Azul, e Shintahuri, sênior do mesmo esquadrão, ficarão de vigia dentro da Fortaleza Flutuante. Todos os monstros ficam abalados e receosos com a decisão, porém o lutador C decide se rebelar contra os tiranos, porque a fortaleza é deles e eles também merecem privacidade. Com isso, o Ranger Azul destrói a cabeça dele, que logo se regenera, porém o Guardião avisa que da próxima vez não vai permitir que o monstro se recupere. Sendo assim, o lutador A se curva para evitar novos problemas e se rende em nome dos outros monstros. Diante disso, o Ranger Vermelho lembra os subordinados que os fracos devem ouvir os fortes e não revidar. Dessa forma, eles acabaram de dar um novo passo à paz mundial, e todos aqueles que se oporem a isso sofrerão as consequências, pagando com a vida assim como seus mestres fizeram naquele dia fatídico. Logo observando de longe, o lutador F decide que não pode agir de forma estúpida com seu amigo D, e pretende viver em desonra para não ser morto, mas se pergunta se realmente é só isso que ele realmente pode fazer diante de tanta tirania. Nesse intervalo, o lutador D entendeu que era preciso comer com o garfo na mão esquerda e a faca na direita. Enquanto Suzukiri explica que os Guardiões do Dragão não costumam ficar no QG, e sim em seus respectivos quartéis espalhados pela cidade de Amanogawa, porque segundo Sakurama, os deveres de um Ranger não se limitam ao extermínio de monstros, mas também incluem atividades de limpeza e resolução de conflitos junto da polícia, por exemplo, e por essas e outras que a população ama tanto os Rangers. Diante de toda essa aclamação, D comenta que o povo vai odiar saber que as lutas sempre foram um mero teatrinho, mas logo se arrepende de ter soltado essa fala na frente dos Rangers. Porém,
Suzukiri acha que se trata de um vídeo que lançaram recentemente na internet contestando a veracidade das batalhas, então D puxa essa narrativa pra si pra abafar seu vacilo. Ainda assim, dessa forma ele descobre que os dois não fazem ideia da realidade. Nesse momento, a mãe e o garoto que foram salvos no último evento agradecem o ato de bravura dos Rangers, enquanto o garçom serve um doce por conta da casa. Diante de todo esse reconhecimento, Sakurama comenta olhando pro D que nem todos entendem a importância dessa organização, mas que ele tem orgulho de fazer parte da Força Ranger. D imagina que ele de fato deve amar, porque ganhar comida boa de graça com todo mundo te babando o dia inteiro não deve ser lá tão difícil. Então os Rangers decidem se retirar para começar as tarefas da tarde no quartel vermelho, e D grava esse nome na cabeça. Depois, ele chama o molequinho para ver a foto que o garoto tirou com todo mundo, olhando de perto pro rosto do Sakurama, enquanto se lembra das palavras do Ranger vermelho sobre os monstros serem fracassados. D se transforma no garoto ruivo, assustando a criança, mas convencendo o garçom, que acredita estar ali Sakurama em pessoa. Mais tarde, no quartel do Esquadrão Vermelho, D tenta se adequar à sua nova pele, e tenta não cometer nenhuma gafe. Mantendo a calma, ele precisa convencer a garota de deixar ele entregar a carta pessoalmente ao Ranger Vermelho, porque daí ele poderá usar a faca que esconde na bolsa. Após conseguir colocar as mãos na carta, o falso Sakurama espera Suzukiri se identificar como membro do Esquadrão Amarelo para ganhar a permissão de entrada. Enquanto o portão se abre, D se questiona se finalmente conheceria o rosto do Ranger Vermelho. Ao entrar, ele fica confuso sobre um monte de gente com o mesmo uniforme, por isso busca ajuda da parceira. Porém, um membro do Esquadrão Vermelho questiona quem é um pirralho sem cor ali dentro, ressaltando o fato do Sakurama ser um Ranger independente. D explica que tem assuntos a tratar com o Guardião Vermelho, e o homem alega ser o próprio. Então, D prepara para sacar sua faca, porém Suzukiri acaba com a graça ao revelar que na verdade ali é o Tokita, veterano do terceiro esquadrão. Tokita responde que isso não muda o fato de que um dia ele vai assumir esse cargo, e logo comenta que o Hibiki Sakurama tá bem estranho hoje. Para tentar manter naturalidade, D chama o homem de Tokita-san, mas não é assim que ele costuma chamar o veterano. Mas antes do vermelho explodir, Suzukiri interfere e termina a discussão, porém manda seu parceiro devolver a carta. Assim, ela dá pro Tokita entregar, dizendo que essa é uma ótima missão pro futuro Guardião Vermelho, e o palhaço se envaidece, chamando a garota pro esquadrão da sua cor. Suzukiri comenta que prefere a liberdade no trabalho que os amarelos dão, porém Tokita argumenta que os vermelhos são especialistas em exterminar monstros, e que esse deveria ser o sonho de todo Ranger. Em seguida, ele pergunta se Sakurama concorda, e D reconhece cada rosto ali presente de batalhas passadas. Antes do lutador poder responder, a parceira amarela chama ele para ir embora, e o monstro disfarçado consegue partir daquele lugar ameaçador sem ser descoberto. No caminho para fora do quartel, D admira sua concentração naquele momento delicado, porque ele sabe que aqueles Rangers são poderosos. Falando nisso, de repente, D se depara com um pôster que revelava o nome do Guardião Vermelho, Sosei Akabane. Ainda por cima, o Guardião em pessoa surge diante dele e para no corredor ao ouvir seu nome ser mencionado. D não acredita que um homem tão importante simplesmente saia desfilando por aí, e vê ali uma oportunidade de ter sua vingança. Porém, mais uma vez, sua companheira puxa ele por achar que o comportamento estranho do garoto é idolatria excessiva. Antes de ir embora, D elogia Akabane pela última vitória, mas alerta que nunca se sabe os truques desprezíveis que os monstros podem usar. Dito isso, o guardião elogia a nova geração de calouros e se vai, e pouco depois, Suzukuri comenta com Sakurama que suou frio quando ele falou com o guardião. Como o rapaz não deu bola, ela parte direto ao ponto e pede a faca que ele tem guardada na bolsa. Sem saída, ele tenta justificar o motivo de ter a faca, porém Suzukiri corta o lutador antes de qualquer coisa e revela sua verdadeira face. D entra em desespero, mas curiosamente, a Ranger afirma ter tentado acobertar o monstro o dia inteiro, apesar dos vacilos que ele deu no quartel vermelho, ainda mais tendo a péssima ideia de avançar contra o guardião dentro do quartel dele. D pergunta quem é essa mulher, e ela afirma ser sua inimiga. Dito isso, o lutador tenta reagir, porém ela destrói o monstro a cada tentativa dele. Depois de várias derrotas, ele pede para os dois sentarem um pouco para conversarem. Então Suzukiri oferece um trabalho conjunto, porque ela também deseja exterminar todos os Rangers. Nesse momento, o real Sakurama chega alertando sobre o monstro nas proximidades, e D, que voltou à sua forma humana a tempo, fica surpreso pelos Rangers terem esse tipo de problema, sendo que hoje não é domingo. Assim que Suzukiri recebe as informações, ela se vira de volta pro monstro, porém ele já tinha desaparecido dali. Logo vemos que o lutador F resolveu bater no peito e se rebelar contra o sistema, mas diante do Esquadrão Vermelho, ele lembra que não faz ideia de como poderia reagir àquilo sozinho. D luta por
por espaço na multidão até encontrar seu amigo correndo dos Rangers, até que Tokita acerta a cabeça do fugitivo e pede pro peixe pequeno parar de se restaurar à toa. Dito isso, F promete voltar pro seu devido lugar, já que não encontrou quem queria. Porém, Sosei Akabane não disse em nenhum momento que o monstro poderia sair dali impune e planeja fazer do fugitivo um exemplo para os outros monstros. Usando seu poder de transformar, o Guardião Vermelho assume sua armadura de combate e saca o artefato divino, lamentando que o monstro não quis ouvir o que ele acabou de dizer na fortaleza flutuante. Sendo assim, o Guardião promete trazer a morte verdadeira e definitiva para aquele ser imortal, então invoca a Salamandra Dragão Vermelho através do artefato. Antes de ser morto, o lutador já imaginava que isso fosse acontecer, afinal, ele é só um humilde monstro. Pelo menos agora ele entende o motivo do D ter se rebelado, porque mesmo com os aplausos da multidão, no fim do dia os lutadores continuam sendo uma escória escravizada. Após seu último pensamento, a técnica suprema Yamata no Orochi tinha pulverizado o lutador F. Mesmo depois da morte, o espírito de F teve a chance de pedir perdão ao amigo D, porque ele lutou e perdeu. No entanto, comparado aos últimos 13 anos sem sentido, hoje ele se sentiu bem até seu último suspiro. Enquanto isso, D observa a fumaça da explosão tomando conta do ambiente. Observando a cena da tragédia, Sakurama questiona assustado que tipo de artefato divino é esse, porque é diferente de qualquer um antes visto. Atento a tudo, D se lembra de 12 anos atrás, quando os Rangers subiram na fortaleza flutuante para avisar os lutadores que os líderes deles não estão mais vivos. Portanto, eles têm duas opções: continuar lutando até um Ranger cair ou fazer um acordo para se juntar com eles. Na opinião do Ranger Vermelho, humanos e monstros deveriam se unir para coexistirem. D fica irado com essa recordação e sai andando sem dar satisfação. Então Sakurama vai atrás para ver o que está acontecendo. De forma surpreendente, o Ranger lamenta pela morte do lutador, caso D conhecesse ele. Então D se vira e pergunta que papo é esse. Sem cerimônia, Sakurama alerta que os monstros não têm chances, por isso pede pro D desistir do que quer que ele esteja planejando. D questiona como o Ranger descobriu tudo isso, e ele explica que escutou a conversa dele com a Suzukiri enquanto se escondia. Segundo o Ranger, mesmo que a luta continue, a justiça vai prevalecer e a derrota do mal virá. Isso revolta ainda mais o lutador D, que quer saber que justiça é essa, onde os monstros estão sendo escravizados há 12 anos para atuar numa farsa idiota, e promete não largar a mão do seu objetivo de destruir essa instituição corrupta dos humanos. De repente, Sakurama levanta o papel de admissão e avisa que D passou no teste de recrutamento. Portanto, finalmente se tornará um Ranger. Segundo a filosofia Ranger, o mundo de fato é injusto, mas nós todos podemos mudar ele por dentro, de forma justa e honesta, para criar uma sociedade onde humanos e monstros convivam em paz absoluta. Após seu discurso, o jovem estende a mão pro D para concretizar essa harmonia, que recusa o cumprimento e deixa claro que eles dois são inimigos. E antes de desaparecer dali, diz que Sakurama não leva jeito para ser Ranger. De qualquer forma, D não pode enfrentar o sistema sem ajuda, portanto procura Suzukiri, que imaginava que o monstro voltaria para ela em algum momento. Orgulhoso, D deixa claro que só veio descobrir como derrotar os Rangers e que depois vai excluir a garota sem pensar duas vezes. Então ela mostra que não se comove com esse discurso marrento ao cortar o monstro com uma faca de cozinha. Ainda por cima, ela ameaça denunciar ele caso continue insistindo em ser tão teimoso e arrogante. Então quando D baixa a bola, ela informa que a chave para derrotar os Rangers está nos artefatos divinos. Existem 5 deles, que são itens de transformação para guardiões do dragão e dão poderes de ilusão ao usuário capazes de destruírem monstros imortais. A força Ranger pode parecer forte, mas ela é dependente dos 5 melhores membros, e um toque no lugar certo pode desestabilizar toda aquela estrutura. De toda forma, D lembra que os guardiões são sempre bem protegidos, então não é como se eles pudessem ser pegos desprevenidos enquanto dormem. Por outro lado, Suzukiri ensina que em determinado momento, os guardiões deixam de lado os artefatos divinos no confronto de domingo, porque eles não podem levar as armas reais para uma encenação. Dito isso, logo o lutador D se esforçava para imitar a aparência do Ranger Vermelho, e Suzukiri questiona por que os monstros não fizeram isso antes para espionar os humanos. E como o lutador tá demorando muito, ela pede para ele se transformar numa cadeira. Com isso, D se estressa e manda a mina deixar ele em paz. Então ele explica que é capaz de imitar os seres da superfície, habilidade que pode mudar os rumos desse conflito. Em algum tempo, D já tava a cara do Sosei Akabane e invadindo o território inimigo. Com Suzukiri dando instruções pela escuta, ele ouve que deve seguir até uma escada direita da passagem. D questiona como ela sabe disso, e ela responde que isso pode ser chamado de intuição feminina. Como a garota evita de responder todas as perguntas importantes, D pergunta se por acaso ela tá com os Rangers, não entendendo o motivo dela ajudar os monstros, que são sempre escorraçados pela humanidade. Então ela pergunta de volta se ele já assistiu a algum drama adolescente qualquer, onde o clichê é juntar a garota nerd sem graça com o bonitão marrento da escola, e mesmo que exista concorrência no meio do filme, no final os dois sempre acabam juntos. Suzukuri se sente mal porque os protagonistas sempre vencem, e por isso ela quer ajudar os monstros. Essa comparação
comparação patética irrita ainda mais o D, mas a única ajuda que ele tem é esse indivíduo que cospe as neiras. Portanto, a parada é bola pra frente e nada mais. Encontrando em seguida Rangers vermelhos de escalão mais baixo, D repara no prestígio que o Akabane tem dentro do regimento, e sente um gostinho de vitória conforme todos acreditavam que ele era o guardião. No entanto, quando D alcançava a escada mencionada, um pequeno monstro parece atento aos passos do lutador disfarçado, que deveria encontrar o artefato divino ao fim da escadaria. Porém, tudo que ele vê é Shun Tokita, surpreso com a volta rápida do guardião. D argumenta que veio usar o artefato para se transformar de novo, então Tokita abre caminho, apesar de sentir o cheiro de farsa pairando no ar. O palhaço comenta que é impressionante o guardião tá disposto a enfrentar aquela ralé toda semana, mas que qualquer motivo é o bastante para matar os monstros, e logo Suzukiri tenta fazer o lutador se manter focado na missão. Mesmo irritado com as falas, D consegue abrir a porta e incentiva Tokita a manter a mesma mentalidade. Uma vez dentro da sala sigilosa, D acha muito irônico que o artefato divino esteja exposto como se fosse uma vassoura nas lojas americanas, por isso considera que seja uma armadilha, mas arrogantes do jeito que são, os Rangers não veem os monstros como ameaça, portanto ele pega a arma enquanto jura fazer os inimigos se arrependerem dessa prepotência. Entretanto, Tokita retorna e dá um disparo na cabeça do suposto Akabane, atraído pelo cheiro suspeito do chefe. D comenta com o cachorro farejador que se fosse o vermelho verdadeiro ele teria morrido, mas Tokita tem um bom ponto, se fosse o vermelho verdadeiro, ele jamais cairia nesse ataque surpresa. Como não tem saída, D ameaça atacar o Ranger, porém ele dispara na cabeça do monstro a cada passo que ele dá, mantendo o lutador sem reação. Apesar da visível superioridade, Tokita sente calafrios com o poder de regeneração dessa criatura, mas é exatamente o medo de morrer que cria a necessidade de se desenvolver, segundo o Ranger. Por isso os humanos se mantêm no topo sem qualquer sinal de ameaça dos patéticos monstros, que até hoje são subjugados como escravos. De tanto atirar, Tokita quase perde o fôlego com satisfação, enquanto D quase perde a cabeça de tanto ter que restaurar ela. Com o lutador caído, o humano pega o artefato para transformar aquele monstro em estampa de camisa. D questiona se qualquer um pode usar essa bugiganga, coisa que Tokita não sabe, mas que está disposto a descobrir nesse momento. Sendo assim, D implora por sua vida, o que surpreende o humano de certa forma, mas não é só súplica que o lutador tem para mostrar. Ao mostrar uma cinta repleta de dinamites, D convence o Ranger a ter empatia e largar o artefato para ter uma conversa civilizada. Porém, como Tokita sabe muito bem, monstros não morrem, então detonar um explosivo não vai fazer do D um kamikaze, mas faz do Tokita um ensopado de carne humana. Por fim, D coloca um fósforo aceso perto do pavio para sentir no Ranger o medo da morte que ele tanto ama, e quando Tokita tenta lutar por sua vida, o lutador mete um taco de golfe no processador do palhaço, que sangra como qualquer homem até levar um segundo golpe. Quando continuava seu caminho pelas tubulações de ar, Suzukuri elogiava essa força desconhecida do lutador, a cada segundo como se ele fosse uma criança depois de comer tudo do prato, e D já tá de saco cheio dessa atitude petulante da mulher. Pelo menos ele chega no terraço com o artefato divino, como planejado, mas algo que estava fora dos planos era a presença do guardião vermelho. Portanto, D pede para ele ficar fora do caminho, porque tem monstros na arena para ele vencer. No entanto, Akabane prefere lidar com esse monstro que tá na frente dele agora, mas não sem antes do lutador D resistir com as armas que tem. O guardião brinca diante da resistência ineficiente do monstro, mas D não desiste até elevar sua insistência a outro patamar, quando derruba uma reserva de água gigantesca com seu braço que parecia fora de batalha. Se lembrando dos bons tempos de beisebol, Akabane aplica um home run na esfera enorme e joga ela pro espaço, e com o cano que usou de taco, ele arranca o braço do monstro que segurava o artefato. D se joga prédio abaixo para recuperar a arma que pode virar o jogo, porém teve que deixar seu braço cair para salvar a chance de vitória. Akabane elogia a persistência do inimigo, mas enxerga que ele não serve nem de ator coadjuvante em encenação de vilão. D acha que tá indo bem demais para ser visto como um lixo, porém o guardião solta uma risada e conta que não faz sentido matar um monstro à toa longe das câmeras e do público, por isso essa luta tá rendendo tanto. Falando nisso, logo um helicóptero da emissora de TV chega no local para transmitir a perseguição do vermelho ao monstro fujão, e agora que milhões de pessoas acompanham a luta, o Ranger pode descer o sarrafo sem massagem. Pra surpresa de todos, Akabane sente a lesão sofrida pelo monstro tigre na semana passada e se torna vulnerável, até que o resto dos guardiões do dragão surgem para salvarem o dia. Eles perguntam se o vermelho tá bem, mas na verdade ele só tava encenando para a chegada triunfal do seu time. Com todos apostos, Akabane faz o discurso de sempre sobre a união dos Rangers para salvar a humanidade do mal, enquanto o amarelo se alegra por ser o último
monstro antes de voltar para casa. Já a Guardiã Rosa questiona se não é o mesmo lutador da semana passada se rebelando de novo, e por mais que o Vermelho não tenha certeza por todos serem iguais, ele decide matar o inimigo por via das dúvidas com o artefato divino. Porém, os outros Rangers acham que apelar sempre para essa arma já tá ficando repetitivo, e por fim o Verde tem uma ideia diferente pro desfecho desse espetáculo, e ao invés de exterminar o oponente, ele oferece que ele seja capturado, porque seria um desperdício eliminar um talento tão grande. As emissoras transmitem a surpresa com a empolgação, mas como o monstro recusa a proposta no ato, o Vermelho também não demora a ordenar a morte do adversário. Por fim, um Ranger azul manifesta o artefato e faz D virar uma bola de ar que se vai com o vento. Enquanto voa pelos ares, D se lembra do seu camarada F, baixando a cabeça para os Rangers, e por isso grita que o Akabane pelo menos vai se lembrar dele. Porém o Guardião responde que não, e explode o balão com um estalar de dedos, enquanto faz sua pose da vitória junto do resto dos Guardiões do Dragão. Com o fim da luta, o líder dos Guardiões vai recolher o artefato, enquanto reflete que realmente precisa variar um pouco nos finais das exibições. De repente, quando ia recolher sua arma mortal, Akabane descobre que na verdade era o braço do monstro disfarçado. Enquanto isso, com o artefato divino em mãos, Suzukiri lamenta a morte do corajoso D, mas promete que nada disso será em vão, porque agora só restam 4 artefatos pro fim da farsa Ranger. Após todo esse evento, no quartel-general da Força Ranger, os Guardiões se reúnem no salão do banquete sagrado, cada um com seus representantes júniores: Himura do vermelho, Aizomi do azul, Hisui do verde e Nadeshiko da rosa. A Guardiã Rosa questiona quando foi a última vez que ocorreu o banquete sagrado, mencionando a presença não só dos veteranos do primeiro escalão, mas também dos calouros. Sendo assim, todos planejam uma mudança de membro. De repente, entra na sala a última participante, a caloura do amarelo, Yumeko Suzukiri. O azul repreende o amarelo por não educar sua amante para pedir desculpas quando se atrasar. Então o Suzukiri responde que é o próprio azul que age que nem um adolescente na puberdade por conta da sua parceira presente. O azul se revolta e levanta para cobrar outra postura da mulher. Porém, a Aizomi dá uma cabeçada no chefe e repreende a forma rude como ele trata os outros. O chefe agora se vira contra sua júnior, até que o mascote da Força Ranger, Drag, surge questionando o motivo de todos lutarem contra seus próprios amigos, mas o azul não tá afim desse papinho agora. Finalmente, Sousei Akabane, o Guardião Vermelho, bota moral na casa e manda a bagunça parar, e depois pergunta pra Suzukiri qual é o procedimento quando fazemos algo de errado. Se contorcendo de ódio por dentro, a caloura amarela pede perdão pelo atraso, então o líder máximo dá início aos trabalhos revelando que estragou tudo. Os outros guardiões se entreolham, confusos, então Akabane explica que seu artefato divino foi roubado. Himura, seu júnior, questiona se é mesmo verdade, então o chefe conta que o lutador que ele matou hoje de manhã deve ter levado. O Verde menciona que até esqueceu que os lutadores poderiam trair os Rangers, depois de 13 anos de trabalho conjunto. Os membros questionam onde o lutador poderia ter escondido, enquanto o Suzukiri considera que talvez ele tenha dado para alguém. De toda forma, o Vermelho promete lançar o martelo da justiça sobre o infrator depois que eles voltarem a trabalhar com os lutadores. Porém, seu calouro questiona o cargo do veterano depois dele cometer um erro tão estúpido e grave. A Guardiã Rosa tenta intervir, porém Himura mantém sua postura ofensiva, dizendo que os artefatos são o pilar dos Rangers, portanto Akabane deveria renunciar diante de uma falha tão absurda. Só observando, Suzukuri acha graça do papelão daquele calouro, já que foi ele que vazou a informação sobre o artefato divino. Para surpresa de todos, Akabane concorda com seu júnior sobre renunciar, e que pelo senso de justiça e esforço do Himura, ele deveria herdar essa posição. Orgulhoso de si, Himura se diz pronto para assumir essa responsabilidade, prometendo trazer a justiça com toda a sua força. Dito isso, Akabane prensa o garoto na parede pelo pescoço, perguntando que força seria essa. E antes do vermelho dar o último soco no calouro, o verde tenta impedir sem sucesso. Logo Akabane convida todos a voltarem a comer assim que o problema foi resolvido. Nesse meio tempo, o azul revela para Aizomi que tem algo incomodando ele. Então, cenas da morte do D voltam à tona, onde Sakurama apostava na explosão que o lutador sofreu para agir. Analisando o caso com Rikiro, o azul acredita na pior das hipóteses. O lutador sobreviveu e levou o artefato. Se tiver sido assim, duas coisas podem ter acontecido. Ou ele foi atraído de volta para a fortaleza flutuante, ou o vento levou o monstro para outro canto. Por isso, o azul vai começar procurando na fortaleza, enquanto Rikiro deve calcular a direção do vento e rastrear o fugitivo. Enquanto isso, D tenta se recuperar depois de ter sido violentamente explodido. Mesmo após ser salvo pelos explosivos da Suzukuri, o artefato divino mostra seu poder ao impedir a regeneração da barriga do lutador. Seja como for, mesmo diante das dificuldades, em momento nenhum ele pensa em abrir mão do seu plano de conquistar o mundo para sua raça. Vendo D se rastejando pela mata, Sakurama carrega ele para um local seguro e afirma estar disposta a ajudar na causa dele. D não acredita
agita e tenta acertar o Ranger com um soco, mas a lesão no seu estômago impede o monstro de qualquer reação efetiva. Então, Sakurama mostra um kit de primeiros socorros, mas como o manual de instruções envolvia a decapitação no processo, D grita que não tá desesperada ao ponto de aceitar a ajuda de um Ranger. Dito isso, ele tenta se virar sozinho, transferindo parte do seu braço para fechar a barriga. E depois de tomar um esporro por estar olhando para as partes mais delicadas do corpo do monstro, o humano se fascina com essa capacidade surreal dele, enquanto D mostra que seu talento vai muito além disso, ao mimetizar um gato no próprio braço. Vaidoso, o lutador manda o garoto fazer um pedido, então Sakurama pede para ele imitar seu rosto, e depois pede uma réplica de máscara de lutador para fingir ser um. D se ofende com isso e questiona se por acaso o humano aguenta ser explodido e sair andando por aí, mas parece que Sakurama não é capaz de fazer isso. Assim, o rapaz tira a máscara e revela que na real gostaria de aprender mais sobre os monstros, porque desde criança ele se empenhou em fazer a coisa certa, como quando salvou um filhote de gato das garras de um corvo. Porém, seu pai ensinou naquela época que os corvos também precisam comer, e que a vida deles também é preciosa. Foi esse senso de justiça que Hibiki Sakurama sempre admirava nos pais e procurava replicar quando mais velho. Há 13 anos atrás, quando a fortaleza flutuante surgiu nos céus de Amanogawa, Hibiki perguntava pro pai se eles vão morrer, mas seus pais respondem que tudo é um presente de Deus, e pode ser que esses aliens tenham vindo para corrigirem os hábitos da humanidade que consomem a terra pela ganância. Mas aqueles que vivem uma vida justa não devem temer. À noite, naquele dia, Sakurama ficava atrás da sua irmã mais velha no treino noturno dela, porque sua missão é proteger quem é precioso para ele, não importa a força do inimigo. A irmã ressalta que essa é a frase do Guardião Vermelho, e que seus pais não deixam eles assistirem ao evento porque é violento. Diante disso, ela fica surpresa pela pequena rebeldia do garotinho, porque ele costuma acreditar em tudo que o pai diz, e de fato, mesmo com suas contradições, Sakurama nunca deixou de acreditar que seus pais estavam certos em tudo. Um dia, quando o garoto assistia aos Guardiões, seu pai desliga a TV por achar que são um bando de selvagens, que provocam essa guerra contra os monstros com seus armamentos e hostilidade. Como não duvidava da moralidade dos progenitores, o pequeno Hibiki aceitava o que eles diziam sem contestar, até que um dia Deus desceu para a igreja dos seus pais, e na crença deles, isso era o sinal de que finalmente suas preces foram ouvidas, e a salvação estava a caminho. Apesar disso, sua irmã tentava impedir o moleque de entrar no salão do culto durante a assembleia, e logo em seguida uma explosão joga toda a sala pelos ares. Quando Hibiki vai ver o que aconteceu, todos os fiéis estavam mortos diante de um monstro disfarçado de Deus, que prometia a salvação a quem demonstrasse fé nele. Nesse instante, o monstro causa outra explosão no recinto, e o pequeno Hibiki consegue se livrar mais uma vez da morte, porém sua irmã acaba presa debaixo dos escombros. O falso Deus pede perdão pelo sofrimento que causou a garota, então promete dar fim à dor dela. Nesse meio tempo, Hibiki tenta imitar seu maior ídolo, o Guardião Vermelho, para salvar sua irmãzinha, mas no fim, todos nós sabemos que não tinha muita esperança. Após Sakurama anunciar o fim da história, D reclama que essa história demorou mais que a trilogia de O Senhor dos Anéis, e que já teria vazado se não tivesse se machucado. O jovem pede desculpas e pergunta o nome verdadeiro do lutador, que afirma que só revela sua identidade por cima do próprio cadáver, lembrando que ele massacrou aquele palhaço fake chamado Tokita. Sakurama fica impressionado e menciona que aquele era o veterano do 3º Esquadrão, simplesmente o 5º membro mais forte do Esquadrão Vermelho. Ao escutar isso, o lutador se enche de vaidade, enquanto o humano reconhece que subestimou o monstro, e os dois entram numa espiral de admiração frenética em cima desse feito surpreendente, até que no ápice da euforia, a última declaração do monstro é que ele, o poderoso lutador D, vai derrotar a humanidade. Sendo assim, Sakurama anota o nome do lutador no seu caderninho e pede perdão pelo migué, mas que faria de novo se também fosse para parar essa guerra sem sentido. Em seguida, ele ia pedir um favor pro monstro, porém, Hikiro se aproxima do local, implorando pro maldito monstro aparecer logo, porque ele não aguenta mais ficar coberto de folha. Logo, Sakurama se apresenta como Ranger independente e informa que raptou um lutador, levando o Ranger do Esquadrão Azul pro canto oposto do D. Sakurama gastou o máximo de tempo que podia enrolando Hikiro, errando os caminhos de propósito, porém o Ranger de Force mostra que não vai tolerar mais erros desse tipo. De repente, o próprio D aparece na frente do seu perseguidor e pergunta se por acaso ele é um veterano, já que é do 3º escalão, e assim que Hikiro explica que tá um escalão abaixo, D percebe que vai ser moleza acabar com ele, então chama os 3 ali embaixo pra trocação. Hikiro questiona que 3 seriam esses, então D aponta pro fundo e ataca de surpresa quando o Ranger se vira pra olhar, com a
pancada que levou, o Ranger fica magoado por ter sido enganado e começa a chorar, mencionando que o Tokita foi morto por causa de um truque sujo desse tipo. Por isso, ele ativa sua réplica do artefato divino, o Leviatã Dragão Azul, e quando percebe que essas réplicas também são capazes de matar o monstro, D sai vazado dali sem olhar para trás. Rikiru arremessa os projéteis do artefato enquanto D tenta fugir mesmo ferido, esbravejando contra Suzukiri por não ter contado sobre essa arma na mão dos novatos. De qualquer jeito, ele nota que vai ter que se livrar dessa sozinho, mas o campo de batalha não tá favorável, porque o inimigo devasta tudo à sua volta com aquela arma sinistra. No entanto, o lutador aproveita um momento de distração do oponente para roubar o artefato divino dele, mas ao se preparar para usar o equipamento, ele queima a mão do monstro e obriga ele a largar. Rikiru explica que pegou esse poder emprestado com o azul, e que o poder desse vínculo é o que faz ele lutar tão bem assim. Sempre podendo contar com os veteranos e calouros do seu esquadrão, Rikiru afirma que a união faz a força, enquanto derrete junto da sua foice. Porém, já longe desse discurso mequetrefe, D corria como nunca para salvar sua vida, até que encontra Sakurama no caminho, e após algum tempo, faz ele de refém para exigir o artefato divino do Rikiru. Rikiru considera que eles podem ter trocado de identidade com a habilidade do monstro, mas como não sabe a verdade, ele tenta a única maneira de descobrir ao se aproximar com a réplica na mão. Sakurama alerta que pediu ajuda ao QG, portanto era só aguentar um pouco até a ajuda chegar, e Rikiru sabe que não vai cair bem sacrificar um Ranger para abater o monstro, portanto fica na dúvida enquanto seu corpo inteiro derrete. Logo ele decide deixar o artefato para trás, então D se aproxima lentamente até jogar Sakurama pro lado e tentar pegar a arma. Porém o Ranger do Esquadrão Azul impede com sua massa fervida e derretida do próprio corpo, para logo depois correr em direção à sua réplica. No mesmo instante, D usa seu próprio braço direito de emboscada para atrasar o garoto, e quando ele finalmente chega perto da arma, Sakurama recolhe ela para si, então ele corta o pescoço do D fora e termina a luta, porém seu braço direito se regenerava como de um monstro. Por fim, o suposto Sakurama agradece pela ajuda do companheiro Ranger, e afirma que esse é o verdadeiro poder do vínculo que ele procurava, emocionando Rikiru. No fim do precipício, o verdadeiro Sakurama recupera aos poucos sua forma enquanto comemora por tudo ter dado certo. Antes de ser resgatado por um helicóptero, ele formava o complô com o monstro que resultaria nessa estratégia louca. Primeiro de tudo, ele corta o próprio braço, para logo depois pedir pro D seguir o plano dele à risca se quiser sobreviver. Então, o lutador afirma que vai destruir a Força Ranger primeiro, enquanto Sakurama responde que vai consertar a Força Ranger antes disso. Enquanto isso, Nadeshiko avisa Suzukiri que os esquadrões rosa e verde vão falar mal do Guardião Vermelho e depois dar uma festa. Por isso, ele convida a representante da equipe amarela. No entanto, Suzukiri responde que vai ter que ficar pra próxima, já que ela vai assistir ao programa de TV que gravou. Dito isso, quando a Ranger Rosa passa pela mulher, Suzukiri diz que sua presença é inútil lá, e que na verdade a Rosa quer o Sakurama. Em resposta, a Rosa alerta que se Suzukiri quiser subir de nível, deveria ser menos antipática. Voltando ao Sakurama, um Ranger independente deseja sorte pro D, que vai pegar seu lugar na sociedade. Ao mesmo tempo, o lutador espera que o humano não morra à toa por aí e coloque ele numa enrascada. Ao chegar de viagem, D reflete sobre como abandonou escolhas e quase perdeu sua vida, mas nem ao menos sabe quem deve derrotar ainda. Ao começar sua vida como Sakurama, ele passa a noite no quarto do homem e percebe o quão barulhento aquele lugar é. Seu disfarce estava perfeito, porém ainda causava dores no monstro. Talvez seja a cicatriz que ficou com o disparo do artefato. Em seguida, D se lembra de Sakurama dizendo que o monstro atacou ele e sua irmã, e era para eles terem morrido com os pais naquele dia. Porém, o Guardião Azul salvou os dois e criou eles depois de se aposentar, como um verdadeiro herói. Essa admiração foi o combustível para Hibiki entrar na Força Ranger. Dito isso, D ironiza que no final o humano descobriu que tudo não passava de uma mera atuação. De fato, Sakurama queria colocar a boca no trombone ao descobrir isso, mas quando marcou uma reunião com a imprensa, foi atacado por desconhecidos. Por causa desse evento, Sakurama não sabe até que ponto os Rangers estão dispostos a manter seus segredos, e ele acredita que sua irmã possa estar em perigo, caso ele continue investigando. Independente disso, o homem está disposto a abrir mão de tudo em busca desse objetivo. Por isso, até lá, o lutador D precisa ocupar seu lugar na sociedade humana. D comenta que acabar com uma guerra é simples, porque basta acabar com seus inimigos. Como seu líder dizia antigamente, os monstros não têm direito a uma vida plena. Por isso, devem retomar o planeta Terra e viver livremente. Pelo menos esse é o único caminho que D conhece para enfrentar essa situação. Sakurama pergunta o que o monstro pretende fazer depois de derrotar os Rangers e conseguir essa tal de liberdade. Mas a dura verdade é que o lutador não se importa com o que vier depois, porque seu foco total é derrotar os Guardiões do Dragão junto
com os Rangers. Logo tentando se adaptar à sua nova rotina cheia de trambolhos que ele nunca viu, o monstro levanta um notebook na tentativa de descobrir que barulhinho é esse dentro do aparelho. De repente, alguém bate forte na porta e assusta o D, que deixa o note cair e quebrar. Nessa hora, ele lembra que o Sakurama tinha descrito sua relação com todos os seus colegas em um computador no quarto. Então D viu que tudo foi por água abaixo. Para tentar recuperar os dados, ele implora para um Ranger consertar seu PC. O Ranger até concorda, mas avisa que esse tipo de conserto não é sua especialidade. Para abusar mais um pouco, o falso Sakurama pede pro rapaz dar uma olhada no barulho do quarto dele. E dessa vez o Azul pede um favor em troca disso, dando algumas identidades pro outro distribuir entre os Rangers independentes. Ao sair do escritório do colega, D considera ele gente boa demais para um Ranger, por isso decide aniquilar ele por último durante a revolução. De repente, o outro colega chega parabenizando Sakurama pelo bom trabalho. Então ele dá uma olhada rápida nas identidades e vê que era o Yamato. D pergunta pro Yamato quando rola de sair dali, porém o outro explica que isso é impossível quando o treino começa, portanto é bom se acostumar com a vida subterrânea. Surpreso, D pede para analisar a planta do lugar e descobre que está alojado no ninho do dragão branco. Ele pergunta como faz para conhecer os guardiões do dragão, então Yamato explica que a única alternativa para um Ranger independente é vencer as lutas, sobreviver e ser escolhido por algum dos 5 esquadrões. Escutando isso, D fica bolado, achando que Sakurama colocou ele numa patente horrível e distante demais do seu objetivo. Nesse meio tempo, Yamato continua, dizendo que também só é vencer um Ranger, quem sabe até um guardião, e ser bajulado pelas garotas. No entanto, as pessoas preferiram a Akabane e destruíram seu sonho em pedacinhos. Sem dar muita bola pro drama do colega, D se pergunta se todos os aprendizes são desse jeito. Então o Ranger chama o suposto Sakurama pro refeitório, onde os outros vão estar. Lá embaixo ele tenta entregar o documento da Angélica e o Kino, mas a garota tá estressada e dispensa qualquer interação. Do outro lado da mesa, Renen Akebayashi reclamava que ficou horrível na foto que tirou. Angélica perde a paciência e sai da mesa, enquanto Angel Sukubo chega e confessa que queria se dar bem com a Ranger que se levantou, mas que certamente não tem jeito, já que as duas são concorrentes. Ainda assim, Renen comenta que apesar do que o Sakurama disse, ele foi o primeiro a derrotar um monstro. Fingindo saber do que se trata, deixa chutar algum assunto qualquer sobre retidão, fazendo as garotas se questionarem o que tá acontecendo. Depois disso, o lutador disfarçado entrega a identidade para outro colega, dessa vez o Soujiro Ichikawa. Ichikawa acha que tá muito novinho nessa foto que eles estão usando, já que ele é um membro antigo da organização e já envelheceu. Ali perto, Tsukasa Shippou chama Sakurama para malhar hoje à noite, mas o lutador recusa. Após isso, D se dirige até outro companheiro para entregar outra identidade. No entanto, quando ele ia passar pro respectivo dono, o garoto quase acerta uma pancada na cara do monstro, deixando claro que ninguém deve se dirigir a ele quando simplesmente tiver vontade. O nome desse Ranger é Kai Shion, que pega sua identidade e sai dali sem dar satisfação pro colega derrubado. D fica irado com o comportamento daquele homem, enquanto o Renen alerta que não é uma boa tentar se aproximar do Kai nesse momento. Ainda por cima, quando o lutador tenta recuperar as outras identidades, mais 2 Rangers independentes surgem para tirar uma onda com Sakurama. Eigen Urabi acha que o ruivo tá muito marrento depois que derrotou o lutador, enquanto Hamaru Komuga entrega a ID do seu amigo sem dizer mais nada. Antes de ir embora, Urabi avisa que Sakurama devia parar de inventar por aí que anda conversando com monstros. Nessa hora, D lembra que Sakurama disse que todos os seus colegas são legais, e por isso ele entende melhor o companheiro graças à forma como os outros enxergam ele. Seja como for, o alvo do monstro são os guardiões do dragão, por isso ele não pode perder tempo com o peixe pequeno, então parte dali para continuar sua missão. Porém, uma outra colega interrompe ele, portando os mesmos olhos verdes e profundos do Sakurama e usando uma cadeira de rodas. Ligando os pontos, D percebe que a irmã do Ranger, a CC, era Sakurama. Sem saber como agir, o monstro inventa uma desculpa e sai correndo dali. Depois de chegar no seu quarto, D resmunga que o idiota do Hibiki não avisou que sua irmã também era uma Ranger. Nesse meio tempo, alguém batia com força na porta do armário, então o lutador vai abrir bolado da vida e vê que tinha alguém ali dentro, por isso ele toma um susto e volta a correr. Porém, uma mulher sinistra agarra o monstro e reconhece ele como Hibiki. D reconhece pelo braço da garota que ela é uma lutadora, e ela pede pro Hibiki libertar ela, porque ela tá cansada de se disfarçar de habitante da superfície. De repente, Cecera bate na porta do quarto, e D salta pra tampar a boca da mulher e inventa pra sua irmã que tá faxinando o quarto. A lutadora fica surpresa com a atitude hostil do Ranger, por isso D fica confuso quanto à relação dessa mulher com o Sakurama. Portanto, ele revela ser um lutador, assim como ela. Então a garota pede perdão por seu comportamento e revela que tem muito tempo que ela tenta fugir desse lugar. Enquanto isso, Cecera não desiste de querer entrar. A prisioneira ressalta que eles estão em vantagem numérica, mas D não pode colocar a irmã do Ranger em perigo, portanto pede pra nova companheira se esconder e aguardar o sinal dele. Então ele abre a porta pra Cecera, que pergunta pro irmão se ele tá pronto pra prova final, já que é contra lutadores humildes que não deve dar muito trabalho. Nesse momento, outro barulho acontece no armário, então D tenta chamar a atenção da Cecera pras maçãs que ela tá carregando.
ouvido, convencendo ela de pegar uma faca emprestada para comer. Com a partida da Ranger, a lutadora se mostra impaciente a não escutar o sinal do companheiro, então ele tenta administrar as duas mulheres ao mesmo tempo, sem jogar tudo por água abaixo. Cesera volta com a faca e acaba arremessando ela sem querer no armário onde a lutadora tá escondida, tentando cortar uma maçã. Dave vai pegar a talher fincada e pede perdão pra parceira, que pergunta se isso é uma emboscada. Feito isso, Cesera finalmente fala o que veio falar e pede pro seu irmão desistir dos Rangers, porque não é o lugar certo pra um pacifista como ele. Antes da resposta, Dave ouve mais e mais pancadas no armário, talvez porque a lutadora achou que essa conversa fosse o sinal. Pra sorte do monstro, o celular da garota toca e ela vai atender lá fora, enquanto a lutadora quebra a porta do armário e sai querendo resolver a situação com a Ranger. Mais uma vez, Dave pede calma, porque ele acabou de chegar e não sabe como as coisas funcionam por ali. A mulher surta ao ouvir que o monstro chegou recentemente, o que quer dizer que ele é um remanescente e ataca ele, porque ela sente ódio dos lutadores que escolheram ser escravizados há 13 anos atrás, ao invés daqueles que lutaram até o fim contra os Guardiões do Dragão, de onde só a lutadora saiu viva no final. Por dentro, Dave reflete que na verdade ele passou por coisas horríveis na fortaleza flutuante, mas ele não tem a intenção de convencer a mulher disso. Portanto, ele levanta e finge concordar com a estratégia dela de atacar os Rangers, desde que a Sombria retome sua face humana. Aproveitando que ela demora para refazer sua face, Dave procura por algo nos fundos e encontra uma caixa que vai servir para o seu propósito. Então, quando a lutadora acaba sua transformação, ele corta a cabeça dela e guarda na caixa, no momento em que Cesera volta pro quarto. Por sorte, o Sombrio consegue esconder o corpo no armário a tempo, explicando que a porta tá ruim porque ele colocou muita tralha lá dentro. Feito isso, os dois recomeçam a conversar e a garota chama o irmão para morar com ela de novo, já que é perigoso ficar com os Rangers. Com a cabeça das lutadoras entre os braços, Dave explica que chegou ali para lutar, então Cesera puxa a faca e lembra que a Força Ranger não é tão justa quanto Hibiki imagina, porque caso queira um mundo justo, o jovem deve escolher outro caminho fora o que ela escolheu para si. Ainda assim, o falso Hibiki coloca o pulso na lâmina da faca e garante que não vai mais fugir, e que não vai fazer vista grossa pro que os Rangers fazem. A irmã lembra que ele ficar significa ter que enfrentar ela em algum momento. Mais tarde, Nadeshiko pergunta para sua mestra como foi o reencontro com o irmão mais novo dela, já que rapazes dessa idade crescem tanto em pouco tempo. Entretanto, alguma coisa chama a atenção do Júnior Rosa, fazendo ele parar o carro. De volta ao dele, promete pra lutadora que vai vencer essa guerra e recuperar a dignidade dos Sombrios, porém a mulher não tá disposta a perdoar o homem pelo que fez. A propósito, ela quer saber se Hibiki tá vivo, e Dei responde que aquele sujeito não morre facilmente. Logo vemos que Nadeshiko tinha parado para socorrer uma mulher cercada de homens. A Guardiã Rosa surge na cena e causa um susto inicial, porém um dos homens diz que a Rosa é só um rostinho bonito pros Guardiões e convence os amigos a lutarem contra ela. Então, no mesmo instante, a Rosa prende todos os homens no parquinho, enquanto reflete que Hibiki realmente cresceu bastante. Em uma situação de conflito, Sakurama corre pelo campo de batalha e avista uma mulher com sua filha, então alerta para os seus companheiros que todos devem garantir a segurança dos civis. No entanto, os Rangers já tinham se antecipado e matado a maioria dos monstros da área, porque segundo eles, é mais rápido completar a missão exterminando todos de uma vez. Sakurama não consegue segurar seu descontentamento ao ver aquela cena, e dentro de si ele confessa que mal pode esperar o dia de ter a oportunidade de pular no pescoço dos Guardiões. De repente, um lutador avança sobre Sakurama, e ao revidar o ataque, Kaishon interfere e executa o Sombrio de surpresa, fazendo ele e Sakurama cruzarem espadas. Feito isso, o responsável finaliza o treinamento pro exame final, e amanhã será o exame verdadeiro. Ele tira satisfação com Kai, que entrou no seu caminho, dizendo que ele quer levar o crédito de outra pessoa. Então Kai responde que não precisa disso, já que lhe derem mortes com folga. Ao voltar pro seu dormitório, tudo que o Sombrio queria era se vingar daquele Ranger. Entrando no assunto, ele pergunta pra XX se ela teve alguma notícia sobre o exame do Sakurama. A garota exige que seu nome verdadeiro não seja dito tão facilmente, enquanto ela insiste que o sucesso deles de derrotar os Rangers passa necessariamente por ser aprovado nessa prova. Em seguida, ele reflete sozinho que esses caras são inconsistentes em termos de força. Na cabeça dele, os Rangers que merecem uma atenção a mais são Ichikawa e Yukino, Akebayashi e Urabi, enquanto o resto não é grande coisa. Já quanto ao Kai Shion, ele garante que não vai perder pra esse cara. XX comenta que o lutador pode até se dar bem com esse povo, mas nada disso muda o fato de que eles são monstros. De toda forma, ele sabe muito bem disso, porque durante esses longos 10 anos de humilhação, os habitantes da superfície fizeram questão de lembrar que o lutador é a escória, e por esse motivo todos esses humanos são inimigos dele. No dia seguinte, o exame final tem início, com o responsável dividindo todos em 5 tipos com base no treinamento até ontem. O primeiro será dos especialistas em combate, a equipe rosa. A equipe verde será dos furtivos que atacam os inimigos nas sombras. Os cérebros dos Rangers estarão na equipe amarela, enquanto os especialistas em gestão com visão geral vão formar a equipe azul. Por último, a equipe vermelha será formada pelos especialistas em extermínio de monstros focados no ataque. Ele olha de canto de olho para outro membro da sua equipe e presume que vai ser um X1 para decidir
decidir quem passa. Porém, o responsável anuncia que os grupos terão que derrotar 5 monstros, que serão interpretados por Rangers na ativa, e cada um possui uma das 5 chaves de cores diferentes. Aqueles que pegarem uma chave e escaparem do campo poderão ser considerados pelos respectivos esquadrões. Diante disso, Kai e Ellie notam que infelizmente o caminho vai ser o trabalho em equipe. Por fim, o responsável anuncia que os candidatos têm 3 dias, usando como referência um dos confrontos de domingo, e todos estão restritos a 30 minutos por dia. No final do tempo, os sinos serão tocados para sinalizar o fim da batalha. Dito isso, o Ranger Azul anuncia o início da prova. Logo no começo do exame, Kai e Ellie dão instruções diferentes sobre o primeiro passo, e Ellie insiste que eles deveriam primeiro se esconderem para atacar com calma. No entanto, Kai não acha que um Ranger deve se esconder de um monstro, por isso prefere bater de frente com eles. A grande questão é que o Ellie não pode sofrer um único ataque, caso contrário, sua verdadeira identidade será revelada, e por isso ele quer evitar confrontos diretos. Ao contrário dele, Kai Shun afirma que entrou pra Força Ranger para exterminar monstros, e não para ficar de papo torto igual o Sakurama. Sem paciência, Ellie aceita a sugestão do companheiro, porém Kai manda Ellie acordar ele quando encontrar o monstro. Ellie lembra que eles precisam andar em duplas, porém Kai não dá a mínima pra isso. Aliás, ele não dá a mínima pro exame. Na verdade, ele só tá de olho no que tá além desse teste. Ellie dá uma debochada e comenta que Kai quer ser um desses bajulados nos confrontos de domingo, até que ele soa frio ao notar a chegada repentina da Suzukiri. Ela lamenta não ter achado a equipe amarela, mas de qualquer jeito alerta que é um monstro feroz que ataca qualquer um que vê. Nessa hora, as equipes passam a reparar que os atores que interpretam os monstros são Rangers do primeiro escalão. Ellie dá as costas pra Suzukiri, porque precisa encontrar o monstro referente à sua equipe, até que diante dele surge o próprio Shun Tokita, ainda vivo e completamente remendado. Suzukiri comenta que 2 contra 2 parece injusto pros independentes, porém Kai parte pra cima da Ranger amarela de qualquer jeito. De repente, Kurosu surge com um caminhão e atropela o monstro, porém Suzukiri estava mais viva que nunca atrás da equipe amarela, lamentando que não vai poder brincar um pouco com o Sakurama. Enquanto isso, a equipe verde se esconde. Ellie vai atrás do palhaço e Kai Shion, que estavam se enfrentando no campo de batalha, até que o vermelho de terceiro escalão é desarmado. Então, Kai debocha do fato de Tokita ter sido espancado e humilhado por um mero lutador, por isso é a desonra dos Rangers. Ele ataca o rival ao dizer isso, porém Tokita reage e acerta Kai inúmeras vezes com força, incapacitando o Ranger independente. Sakurama chega nessa hora e vê a situação lamentável do parceiro, enquanto o monstro da prova diz que não precisam ligar pra ele, afinal ele tá ferido e indefeso. Apesar disso, Tokita faz questão de ressaltar que nesse ritmo os candidatos vão perder feio. O falso Sakurama fica parado olhando o Ranger, sem saber o que fazer, e o inimigo comenta que esse comportamento lembra da última vez que eles brincaram no orfanato, e parece que o garotinho que só pensava em ser herói finalmente cresceu. Ellie dá uma olhada de novo no Kai e percebe que vai ter que lidar sozinho com essa luta, mas ele ainda não pode ser atingido para não ser descoberto. Se lembrando da conversa com Sakurama, Ellie tinha ganhado uma arma dos Rangers feita pelo Esquadrão Amarelo, chamado Dispositivo do Dragão. Como só tinha lembranças ruins com aquilo, Ellie tentou quebrar o negócio, mas agora ele tinha o dispositivo em mãos e usava contra o Ranger Vermelho, que revidava na mesma moeda. No entanto, para surpresa de todos, Kai reage e ataca Tokita mais uma vez, travando um novo duelo de espadas laser. Tokita leva vantagem de novo, enquanto Ellie nota um extintor de incêndio numa das colunas e atira no inimigo para distrair ele, e em seguida acerta o extintor. Com a fumaça cobrindo todo o recinto, Ellie chama Kai para recuar e se reorganizar, porém o Ranger ferido se recusa a aceitar ordens, ainda mais porque precisa continuar se quiser ganhar um cargo oficial. Caso contrário, ele não vai conseguir derrotar aquele monstro. Ellie não sabe que monstro seria esse, porém Kai não tá afim de conversa, então se solta do companheiro e parte pra cima do inimigo. Subitamente, Ellie tem a lembrança de estar ouvindo rádio com um colega na fortaleza flutuante, por isso dá um breve sorriso. Então, ele tenta chamar Kai uma última vez pra recuar, porém como o garoto insiste na sua tentativa de ataque, Ellie sai correndo e diz que o Kai pode fazer o que quiser, afinal de contas ele nem se importa com o companheiro. Feito isso, os 2 Rangers entram em duelo, e Tokita continua levando vantagem e desprezando as chances do candidato passar no exame. Usando seu dispositivo, o palhaço quase acerta o Kai, e no final dispara num carro que explode e isola o independente, ainda mais ferido. Dessa vez, o vermelho se aproxima do candidato com toda a liberdade e começa a chutar a cara dele, querendo saber onde que tá toda aquela marra de agora a pouco. Enquanto isso, uma van se aproxima em alta velocidade, junto de outro indivíduo. Kai se levanta de novo, mesmo quase sem forças, e Tokita ia acabar com ele. Porém a van chega atropelando tudo e acabando com os planos do monstro vermelho. Com isso ele resmunga que a Hisui, a Júnior Verde, atrapalhou ele. Porém a Verde argumenta que o cara do Tokita ficou na frente, então foi limpado. Logo atrás a equipe verde ainda continua escondida, enquanto Ellie questiona se o Tokita não vai voltar pro seu papel de monstro, porque o monstro não diria isso. Afinal, o que importa no final do dia é que você venceu, não importa como, porque todo vencedor é perdoado.
e os perdedores viram pó. Kanon Hisui tá de saco cheio porque só queria ir pra casa, mas tem que lidar com aqueles dois ainda. Tokita pergunta o que o Sakurama vai fazer diante de dois atores monstros, que por acaso são 100 vezes piores que os reais. Porém o L não parece apavorado em nenhum momento e se junta à equipe verde para lutar contra os rivais. Angel Kusubo estava gravemente ferida e parecia que não ia aguentar em combate por muito tempo, mas ela se recusa a desistir. Por algum motivo, L pergunta um por um para os companheiros se eles sabem desenhar. Os dois homens dizem que são 0 à esquerda, e por último ele pergunta para a mulher do grupo. Nesse meio tempo, Hisui comenta com Tokita que ele deu sorte, porque é do terceiro escalão e não vai precisar repetir essa porcaria ano que vem, mas ele garante que até lá já estará na primeira prateleira. Em seguida, os candidatos explodem mais 2 extintores, cobrindo de novo o entorno de fumaça e fazendo os veteranos perderem ainda mais a paciência. No meio da penumbra, Hisui acaba atacando Tokita sem querer, mostrando que de fato eles não fazem ideia de onde seus alvos estão. Um pouco mais pra frente é a vez do vermelho atacar a verde, mas um sorriso de canto de boca do palhaço mostra que talvez não tenha sido sem intenção. Um pouco mais cedo, o Angel disse que não era boa com desenho, mas ele considera aquilo uma ótima tentativa, visto que eles estão no meio da fumaça. Então ela pergunta o que Sakurama vai fazer com o desenho daqueles dois irmãos. Voltando ao agora, o suposto Tokita tenta acertar Hisui mais uma vez, e dessa vez a Júnior Verde perde a paciência e revida. Tokita não faz ideia do que a mulher tá fazendo, mas ela tá determinada a se vingar da atitude do seu inferior. Nesse meio tempo, L vira o jogo e dessa vez pede pro Kai ficar no canto e não atrapalhar ele, e o Ranger até tenta ficar bravo, mas não tem condições nem disso. L finaliza dizendo que também não luta ao lado de ninguém, ainda mais com fracotes como o Kai. Voltando pro meio da fumaça, Tokita tinha sofrido uma punição da Júnior Verde e agora estava ferido, então L aproveita e acerta ele com um disparo, focando no lado esquerdo do alvo, por onde ele não consegue enxergar. O Ranger Vermelho se esforça para não ficar em desvantagem e consegue se aproximar de novo do adversário, porém L foge de novo para as sombras e começa a dizer pro Kai ficar de fora da luta, porque ele vai ficar bem sozinho, provocando o parceiro de equipe a reagir. Então, quando Tokita pensa que achou Sakurama, um novo extintor estava destruído no chão, e as memórias do L recordavam do rádio, onde duas pessoas agiam de forma contrária ao que era ordenado. Com isso na cabeça, ele percebeu que Kai tem essa mesma mentalidade, então colocou o Ranger de volta para a luta ao dizer que ele não deve fazer isso. Com vantagem numérica, a equipe vermelha começa a virar a luta, até que Hisui ressurge e termina sua vingança contra Tokita, derrotando ele facilmente. Em seguida, ele faz o mesmo com Kai, e ele percebe que agora não tem saída. A garota parte pra cima do falso Ranger e quase acaba com ele, porém Ichikawa consegue evitar o pior, e Angel se reúne à reação, derrubando a Júnior Verde. Então, ele aproveita que a equipe verde se juntou de novo contra o monstro deles, e volta sua atenção pro Tokita. Ao mesmo tempo, Kai se recupera e agarra as pernas do monstro vermelho, dando margem pro lutador acertar um golpe em cheio no seu inimigo. Tokita reclama que na cabeça não conta, porém ele não dá a mínima. No entanto, o sino toca e decreta o fim do primeiro dia de exame, deixando o momento final para depois. Logo voltando para uma zona segura, Yukino tá revoltada com a situação que eles acabaram de passar, porque ela se juntou aos Rangers para lutar contra monstros, não contra aqueles caras. Enquanto isso, o Angel Sukubo cai sem forças, se questionando se será capaz de suportar mais 2 dias nessa situação. Arrogante como sempre, Kai chama dos fracotes voltarem para casa, já que estão com tanto medo. Já Urabi não consegue esquecer a aparência monstruosa daquela Ranger que surgiu para ele, Komati Aizomi. Em seguida, ele convoca Hamaru para voltar para os aposentos, porque eles precisam ter uma reunião. Ele comenta que aqueles dois estão sempre juntos, e Yamato conta que eles são amigos de infância. Em outro canto do recinto, Renden reclama que o Shippo disse que não tinha treinado bastante, por isso se trancou na sala de treinamento. De repente, Ellie vê a Tutura XX correndo pelos corredores da instalação Ranger, por isso vai atrás dela antes que uma tragédia aconteça. Kai chama o cara e avisa que eles precisam conversar, porém o falso Sakurama já tinha avisado que estava com pressa, e agora precisa mais que nunca encontrar o lutador o quanto antes. Dentro de algum tempo, Ellie encontra a XX fazendo uma barulheira com os canos e puxa ela de volta para o seu quarto, mandando ela voltar para a fortaleza enquanto enfia ela dentro do armário. Feito isso, ele retorna até o Kai, que pergunta se diante dele tá o Sakurama, que fala besteira sobre reconciliar com os monstros ou se é o que ele viu durante a prova, porque só sabendo a verdade eles poderiam trabalhar amanhã juntos. Por falar nisso, quando bateu o sino que deu um fim pro primeiro dia de prova final, Tokita e Kai continuaram se engalfiando no chão mesmo com um alerta para cessar fogo. O palhaço ia levar vantagem até que Ellie intervém com sua espada, porque apesar da forma como seu parceiro agiu, os dois ainda são um time.
Tokita não gosta dessa ideia de time que o jovem fica falando, enquanto Kai avisa que a chave tá na parte de trás da cintura do Ranger vermelho. Kanon Hisui aparece para acabar com a palhaçada, então leva o palhaço embora com ela. Ele reflete que só tinha uma chave, e que se Tokita estiver falando a verdade, cada um precisa de uma. Sendo assim, seria uma batalha entre os dois membros do mesmo esquadrão, ou seja, L versus Kai e Shion vão decidir entre si quem passa. Pelo bem de todos, o lutador promete destruir os sonhos do Kai. Enquanto isso, ao chegar no quarto do Sakurama, o Ranger que ficou de dar um jeito no armário do amigo viu que aquele rombo não tem jeito, por isso tira a porta para trocar. No entanto, ele encontra XX lá dentro e chega a cortar a mão da garota, que tá em defesa contra o inimigo. Encurralando a oponente, o homem pede para ela não resistir e ficar quieta, e ela tem certeza que esse é seu fim. Porém, o rapaz desliga sua espada laser e afirma que vai ajudar ela a escapar. XX fica desconfiado e avisa que não vai cair nesse papo. E o humano dá uma risada ao explicar que até ingressou na Força Ranger, mas nunca foi fã de lutar, e por isso assumiu o posto de manutenção. Voltando ao falso Sakurama, ele conta pro Kai que há 13 anos, ele e sua irmã estavam em perigo quando o monstro chamado Deus atacou todo mundo, mas o Guardião Azul salvou eles. Foi por esse motivo que Hibiki quis se juntar aos Rangers. Kai pergunta mais sobre esse tal Deus monstro, e ele sente que deu ruim, porque só sabia contar essa história até ali. Então ele improvisa e fala que aconteceu tudo de repente, por isso ele não sabe ao certo, mas que parece ser um dos líderes. Dito isso, Kai revela que tem contas a acertar com eles, porque eles mataram seu irmão mais velho. Embora fosse um Ranger, a brutalidade dos líderes está muito acima comparadas aos sombrios. Por isso, Kai não conseguiu fazer nada a não ser ver seu irmão sendo esmagado sem piedade. Porém, ele colocou esse passado de fraqueza para trás, jurando enterrar seu oponente com as próprias mãos, seja quem for. Escutando cada palavra, ele reflete que essa é a causa do Kai ser tão imprudente. É esse desejo de vingança que move suas ações. Ele entende muito bem esse sentimento e sabe que essa motivação toda estará contra ele quando os dois finalmente tiverem que se enfrentar. Para tentar poupar o monstro, ele considera que talvez esse líder já tenha sido derrotado pelos Guardiões. Porém, Kai ficou assistindo obsessivamente aos confrontos de domingo e nunca viu registro sequer dessa criatura. Por algum motivo, apenas líderes incompetentes surgem nesse evento. Kai precisa dos verdadeiros chefes vivos, para que ele possa cumprir sua vingança que busca há 4 anos. Surpreso, L pergunta se o irmão dele não morreu há 13 anos atrás, porque os Guardiões derrotaram todos os líderes dos monstros naquela época. Porém, seu companheiro reafirma que essa cicatriz é mais recente, e foi essa descrença de que os líderes ainda existiam que fez com que ninguém acreditasse no testemunho do Kai Shion sobre a morte do seu irmão mais velho. Resumindo, L descobriu que provavelmente ainda existem líderes de monstros em algum lugar, e de primeiro ele pensa em perguntar se a Xixi sabe de alguma coisa. Enquanto isso, ela está sendo convencida pelo Ranger Azul que existe uma forma pacífica de resolver esse assunto, até que um disparo energético atinge a costela do homem e acaba com a vida dele. Na porta do quarto, XX nota que é o Lord Peltrola, também conhecido por alguns como Deus, respondendo a um sinal de socorro que a Sombria enviou através dos canos. Ela se sente honrada de ter sido resgatada por um líder pessoalmente. Peltrola lamenta que seu querido XX tenha sido obrigado a ficar preso nessa situação lamentável, da mesma forma. Ele se lembra que XX, antes de morrer e ascender aos céus, deixou uma frase que diz que a guerra é trágica. Ela não deveria existir nesse mundo. Deseja um mundo pacífico onde não tenhamos que recorrer a meios violentos. Escutando isso, a garota treme de medo e reza para que o L desfaça sua imitação e fuja o quanto antes. Por falar no L, ele tá achando que a expectativa da luta entre ele e Kai tá ficando cada vez mais emocionante, porque ainda por cima agora tem esse peso do drama familiar do jovem humano. Só pra ver a cara de bolado do companheiro, o Sombrio planeja trair ele no último minuto em que puder. Então ele pergunta pra Xixi se ela não acha essa ideia divertida, porém ninguém responde. No segundo dia da prova final, o falso Sakurama tá reclamando do atraso do seu parceiro, enquanto observa Chikao e Yamato conversando sobre alguma coisa, enquanto Hamaru sobe as escadas com a maior dificuldade do mundo. Ele nota que deu ruim pra esse aí, até que a Júnior Azul, Komachi Aizomi, pergunta se o Sakurama é aquele do Esquadrão Vermelho que o Hisui mencionou. O lutador toma um susto, mas a garota tranquiliza o rapaz, explicando que ele já perdeu a chave, por isso não pode mais lutar. Segundo ela, os recrutas do Esquadrão Azul fizeram um ótimo trabalho em equipe e conseguiram recuperar a chave. Por falar nisso, ela ressalta que Sakurama vai precisar do companheiro para vencer essa fase, e por isso será difícil enfrentar o mesmo após firmarem esse tipo de laço. No entanto, L tem a cara de pau de confessar que depois que eles derrotarem o ator monstro do Esquadrão Vermelho, ele vai inventar uma desculpa e se esconder. Afinal, ele não é que nem os colegas da Júnior, que ficam pagando de aliados da justiça. Além do mais, ele é o único lutando ali que tá colocando sua vida em risco, e tudo que ele fizer ali pode decidir o futuro dos seus camaradas na fortaleza. Em seguida, ele encontra Shion e Tokita lutando, quando Renden, Urabi, Chikao e Angélica se juntam para enfrentarem o ator monstro vermelho. Tokita conseguiu se livrar dos novos oponentes, porém Kaia acaba pegando a chave dele no meio da distração.
missão. Ellie pergunta o que o Kai pensa que tá fazendo trazendo esse monte de gente, e ele responde que essa prova é uma batalha de chaves dentro do mesmo esquadrão, por isso ele vai se unir a esses 4 e abandonar Sakurama. Ellie se revolta diante da atitude do ex-companheiro, e Tokita acha graça dessa reação, já que os humanos não podem ser derrotados pelos monstros, e por isso apenas 5 melhores Rangers são selecionados para se tornarem os guardiões. Do lado de fora dos escolhidos, Yamato e Angel lamentam com Ellie sobre terem sido descartados. O lutador planejava trair o Ranger, mas não suporta ter que ver o contrário. Diante de tudo isso, o Angel propõe que eles se juntem também para pegar as chaves que já foram tomadas, e Ellie acha essa proposta bem interessante. Sendo assim, ele foi buscar o último Ranger que ficou para trás, porém o Azul tinha certeza absoluta que todo esforço seria inútil, levando em conta que aqueles 5 tiveram as maiores notas no treinamento. Ellie tenta levantar o garoto, dizendo que ele só perdeu uma vez, mas essa frase ativa um gatilho no Ranger, que sofre com lembranças da sua infância e agride Sakurama. Diante disso, Ellie deixa sua verdadeira identidade se revelar para convencer o rapaz que os perdedores podem se unir para tentar um destino diferente, e dessa vez o Hamaru Koguma se junta ao grupo. Logo em seguida, os outros alertam que a equipe adversária já entrou para a 4ª batalha. A terceira era rosa e a de agora é verde, sendo assim a última será amarela, guardada pela Suzukiri. Por isso eles pulam direto para a Júnior amarela, que conta 3 oponentes, ao contrário dos 5 da outra equipe de Rangers que está formada na competição. Sakurama tenta provar que não tá perdendo em nada com menos integrantes, e como a mulher se recusou a entregar a chave, eles atiram em cima dela. Entretanto, ela continua ilesa mesmo com os disparos, até que o ataque surpresa do Hamaru pega a oponente em cheio. Ainda assim, o escudo em torno da Ranger mantém ela intacta, então os recrutas começam a perceber que nada do que fizeram até agora adiantou absolutamente nada. Mas como falta pouco tempo até o final do segundo dia, eles dão um gás final para tentar a vitória. Suzukiri debocha dos tiros absorvidos pelo seu escudo, então os Rangers largam suas armas e caem para cima da adversária no braço. Angel tá debilitada demais e não deu nem pro cheiro no corpo a corpo. Em seguida, a atriz monstro faz questão de atravessar os outros para agarrar o rosto do Yamato, justamente porque ele fica se escondendo atrás dos outros. Por essa razão, ela chama ele de covarde de todas as formas possíveis, e que ele jamais será um herói, jogando o resto de autoestima que ele tinha no fundo do lixo. Ellie reage e tira a mulher de perto do companheiro, ressaltando que qualquer um pode ser um guardião, e até pessoas bem más podem ser consideradas heróis, jogando uma clara indireta. De repente, Yamato decide dar o sangue na luta, só que Suzukiri interrompe o combate e decide entregar a chave pro grupo, porque ela tá doida pra ver alguém como Yamato sendo um guardião, já que ela acabou de ouvir que qualquer um pode ser um deles. Por fim, ela pergunta qual é a pretensão de cada um deles depois de se tornarem Rangers oficiais, e ele deixa escapar que é a dominação mundial. Enquanto seus parceiros não entendem nada, Suzukiri brinca que vai torcer por esse Ranger. Em seguida, ela vai embora e espera que o lutador consiga as 4 faltantes. Após a vitória, Ellie sugere que o grupo passe a se chamar como o Exército Nefasto de Monstros, porém o pessoal não parece muito disposto a ser odiado pelo público. Independente disso, o sinal tá prestes a tocar, então eles decidem deixar esse assunto para depois. No entanto, Angélica e Urabi aparecem para pegar a chave do Yamato e Ellie não deixa barato, revidando com sua espada. Angélica deixa claro que isso é uma competição para definir quem tá por baixo e quem tá por cima, e sem dúvidas eles não querem ser os últimos. Por falar nisso, o sino toca e dá a vitória ao primeiro grupo. Enquanto isso, o Lord Petrola caminha pela instalação Ranger se questionando quantos experimentos desumanos foram feitos nesse lugar, e por isso ele deveria salvar a alma de todos. Ao passarem pelo corredor, os monstros deixam um Ranger azul morto pelo caminho, enquanto Komati segue os passos dos invasores. Com a batida do sinal, os Rangers vencedores debocham pessoalmente do Kuruzo, que foi quem deu mole com a chave na mão e permitiu que os rivais pegassem. Angélica diz pro rapaz que ele só entrou na Força Ranger para tentar ser popular com as mulheres, portanto não passa de um vaidoso covarde. Nesse meio tempo, o Angel fazia uma contagem como se fosse um relógio. O falso Sakurama faz questão de abordar os vencedores e parabenizar eles pela conquista, admitindo sua própria derrota, mas ele só estava usando esse discurso para roubar a chave de volta. Assim que os demais membros da primeira equipe chegam, Urabi questiona o líder, Kai Shion, se não é trapaça pegar a chave depois que o sinal bateu. Entretanto, Kai explica que o segundo dia ainda não terminou. Urabi menciona o sinal batido, mas ninguém além dele e da Angélica escutaram nenhum som. Sendo assim, eles olham para a segunda equipe e percebem que os rivais tramaram alguma coisa. A equipe dos esquecidos não perde tempo e vaza na corrida, sendo perseguida pelos candidatos mais promissores do exame. Mais cedo, Ellie pedia pro Hamaru modificar o sinal para ele tocar antes do previsto, porque o cara sabe mexer nesse tipo de equipamento. De olho nisso, o Angel se oferece para ser uma espécie de guardiã do tempo, dando o sinal bem na hora certa. Algum tempo depois, o plano já tinha sido posto em ação, e agora eles precisam dar um jeito de atrasar os perseguidores. Então Hamaru e Angel ficam para trás e mandam os membros restantes seguirem com a fuga. Apesar do esforço, Kai não é parado pelos adversários e consegue manter sua corrida, e o Ranger é rápido bastante para alcançar os oponentes em pouco tempo. Sabendo disso, Yamato Kuruzu pede a chave e jura proteger ela.
Então Sakurama confia a vitória às mãos daquele homem. Feito isso, a prioridade do grupo é proteger o portador da chave e no meio da confusão, Sakurama, Kai e Shion acabam se atracando e iniciando um X1. Ishikawa consegue visão para acertar o adversário que carregava a chave e Sakurama até consegue atingir a perna dele a tempo. Porém o disparo mal feito acaba pegando na mão do Kuruzu, derrubando a chave. Acompanhando o Ranger ao lado, Angélica e ele saltam ao mesmo tempo para alcançarem um objeto de desejo, até que o sinal finalmente bate, ordenando o fim das lutas. Com isso, Hamaru e Angel celebram o som do sinal, enquanto Kuruzu segura a chave como se fosse seu bebê recém-nascido em perigo. Sakurama decreta que todos devem se preparar para amanhã, porque todas as 4 chaves restantes serão deles. Em outro canto da base, Lord Petrola segue seu caminho entre os corredores, ameaçando outra Ranger azul. O monstro ia acertar a humana até que a Izomi salva a garota a tempo e manda ela fugir. Entretanto, a Ranger não quer deixar sua camarada sozinha nessa luta, então Petrola arrebenta a cabeça dela sem hesitar. Incrédula, a Izomi questiona o que um líder como ele tá fazendo ali. Sem responder, Petrola devolve outra pergunta, querendo saber se a calor é o grande mal que cria conflito nesse lugar. A Izomi diz que talvez seja, então a entidade humilha a garota, dizendo que a posição dela não combina com a estatura e que ela já não é mais tão jovem quanto parece ser. Vendo a textura da pele dela, o deus presume que ela esteja sofrendo com a pressão da responsabilidade, e para manter essa aparência atual dela antes que se deteriore, ele exige que a Ranger fique de joelhos. Ela não tá tão disposta a se entregar, afirmando que ainda vai ser bonita mesmo quando for uma velha. Dito isso, ela manifesta o Mibozu, seu artefato divino. Sem mover uma palha, Peltrolas acha essa reação uma grande burrice, enquanto uma enorme explosão toma conta do corredor inteiro. Voltando aos vencedores do exame dessa noite, Sakurama e os demais agradecem Hamaru por ter conseguido reajustar o dispositivo. E uma vez que o Ranger Azul é tão habilidoso, Kuruzu pergunta por que ele não entra pro esquadrão amarelo, enquanto o próprio Kuruzu troca de cor com o companheiro. Já Angel diz que ficaria bem feliz no esquadrão verde, enquanto Sakurama reconhece que eles cairiam bem como guardiões do dragão. Por falar em eles, Angel questiona cadê o Shippo, o maromba do esquadrão rosa, já que hoje é o segundo dia e até agora ele não apareceu. Então ela e Kuruzu resolvem ir atrás do último membro da equipe, deixando o restante pra trás. Agora que estão sozinhos, Hamaru pergunta se o Sakurama é realmente o Sakurama, querendo saber o motivo de um lutador estar ali. Ele ameaça o companheiro de morte, porém Hamaru não acredita que o falso Sakurama seja realmente capaz de matar ele. Dito isso, ele pede pro L terminar o que precisa fazer e depois se juntar ao grupo novamente. Pouco depois, a equipe finalmente encontra o Shippo, que tá no shape de cadáver e delirando filosoficamente, dizendo que sua força é a de uma formiga, e que não importa quantas formigas se reúnam, nem todas juntas são capazes de enfrentar um dragão. Apesar da estranha derrocada do companheiro, Hamaru ressalta que reuniu uma equipe muito resiliente. Por exemplo, o Angel Usokubo superou a dor de uma grave lesão e lutou contra um temido calouro. Além dela, Yamato Kuruzu é incomparável quando se trata de fuga, sendo o principal responsável por recuperar uma chave para a equipe. Por fim, nada disso seria possível sem a ajuda do Sakurama, e é por isso que o Ranger Azul promete proteger ele, não importando quem ele seja. E é por esses motivos que eles querem Shippo completando a equipe, porque juntos eles podem garantir essa vitória e passar no exame. Se sentindo menos derrotado, Tsukasa Shippo chega a preparar seu supino para voltar à melhor forma, mas ainda assim, ele não acredita que vai conseguir chegar no shape sinistro do calouro rosa, Masurako Nadeshiko. No entanto, seus parceiros avisam que ele não vai precisar enfrentar o calouro, porque a chave tá com a equipe de elite. Essas palavras caíram como uma luva nos ouvidos do Ranger Rosa, que recupera sua musculatura original e promete que não existem oponentes para ele a partir de agora. Enquanto isso, Sakurama observa Ishikawa consolando Angélica por ter perdido a chave, dando um abraço maroto na mulher que tanto se culpa pela derrota. Curioso, Hamaru questiona o Kuruzu se aquele papo dele ir pro esquadrão amarelo era sério. Quando o amigo confirma, ele se lembra da sua infância ao lado do Urabi e diz que vai falar com o instrutor. No caminho, ele se encontra com ele e agradece a ele por ter o ajudado a descobrir seu talento. Por dentro, o lutador acha graça, já que só tá usando aqueles caras, até que ele vê Kuruzu andando sozinho por outro corredor. Nisso, Hamaru reflete que Urabi é como um herói pra ele, mas agora ele decidiu ser seu próprio herói. No meio do seu pensamento, ele vê a Izomi em perigo contra 2 monstros, então foge de medo. A caloura tenta escapar chamando o elevador, porém Peltrola atinge ela mais uma vez, seguindo seu desejo de salvar suas ovelhas perdidas, uma por uma, começando por aquela. De repente, Hamaru chega na voadora e se coloca na frente da companheira, ao passo que o elevador chega. A Izomi manda Hamaru ir embora, mas o garoto joga ela pra dentro do elevador, que se fecha. Então, sozinho contra as 2 ameaças, Hamaru Koguma recorda que entrou pra Força Ranger justamente pra defender os mais fracos, e com isso na cabeça ele ataca Peltrola. O monstro revida, mas não sem antes levar um golpe de espada do inimigo. Surpreso por ter sido ferido por alguém tão inferior a um guardião do dragão, o deus planeja se isolar no canto até se recuperar do dano, deixando a limpeza com sua subordinada, XX, que observa Hamaru extremamente debilitado
no chão. Nesse meio tempo, Ellie escuta uma conversa entre um aliado e um inimigo, onde Ishikawa convida Kuruzo a entrar na sua equipe no lugar da Angélica e Yukino. Kuruzo se mostra muito empolgado para entrar no grupo de elite, porém lembra ao rival que essa chave que ele estava prestes a entregar não é só dele, mas também dos seus camaradas que ajudaram ele a pegar. Ishikawa argumenta que essa seria a chance do cara entrar para a Força Ranger oficial, e ele concorda, uma vez que vai vencer a competição e ser promovido. Dito isso, Sakurama se revela parabenizando a fidelidade do seu companheiro e elogia na tentativa do adversário. Logo Kuruzo se retira dali, enquanto ele reflete que precisava de gente burra na sua equipe igual a esse cara. Algum tempo depois, os demais calouros investigam o sangue espalhado pela base, imaginando que seja da Izumi. Por isso eles mandaram um sinal de emergência pro QG, isso é, se a transmissão estiver funcionando, já que o visitante não quer permitir o contato deles com a chefia. Diante dos fatos, Suzuki ele considera adiar a prova por enquanto, porém Kanon Rizoi lembra que os novatos não podem saber de nada disso, por se tratar de um assunto confidencial. Dito isso, Tokita anuncia a abertura da temporada de Caça ao Deus. Voltando ao grupo dos rejeitados, Chipou garante que eles não precisam mais ter medo, porque ele chegou para resolver a parada com sua força de 100 homens. Fazendo as contas, ele avisa que são 105 contra 5, ou seja, uma vantagem numérica considerável. Angel ressalta que agora são 104, porém o último membro retorna das cinzas após enfrentar Peltrola. Em seguida, as duas equipes se encontram novamente, e Ishikawa lembra que eles estão com 4 chaves, enquanto os adversários têm uma só. Assim, quem reunia 5 antes vence. Sakurama propõe lutas de 1 contra 1, valendo usar o dispositivo do dragão, mas sem trapacear. Urabi acha irônico logo esse cara falando de trapaça. Fora isso, ele vai atrás do seu amigo Hamaru, dizendo que não abandonou ele, ao passo que os dois devem se preparar para se enfrentarem. Pelo Esquadrão Verde, Ishikawa pergunta como tá a perna da Angel, e ela afirma estar bem, achando estranho Ishikawa ter ajudado ela a andar no dia da lesão, mesmo já considerando a companheira como inimiga. Ishikawa é um homem simples e adoraria que Angel não complicasse as coisas e se rendesse, porém Angel não gostou de ser subestimada. Nos Rivais Vermelhos, Sakurama acusa Kai Shion de traição, dizendo que isso poderia fazer dele um monstro. Porém, Kai afirma que tem seus motivos para dar tudo o que pode e se tornar um Ranger, ao contrário do oponente. Então Sakurama vai além e diz que o incidente com o irmão mais velho do Kai não foi obra de um líder, porque eles já foram extintos. E o Ranger fica possesso ao ver seu irmão ser mencionado pelo inimigo, prometendo provar a existência dos líderes. Em seguida, ele saca sua espada, emanando uma onda energética poderosa, surpreendendo Kai. Mais cedo, o Angel tinha passado para ele uma descoberta do Hamaru ao desmontar o dispositivo de alarme, uma nova forma de arma ótima para combates de curto alcance, chamada de forma explosiva. Com ela, o lutador mantém um adversário na defensiva diante de tamanho poder. Após se proteger intensamente da espada, Shion tem a ideia de disparar contra uma câmera de fumaça, que cobre seu oponente e deixa ele vulnerável a tiros à distância. Com medo de ser atingido fatalmente, Sakurama dá um golpe com força que destrói o chão, derrubando o oponente e subjugando ele. Então, o falso Ranger tenta obrigar o inimigo a admitir que colocou a culpa nos líderes monstros só porque não conseguia lidar com a perda do irmão. Porém, Kai responde que já escuta essa baboseira desde sempre. Quando era mais novo, ele foi desprezado pelo Guardião Vermelho, que não acreditava quando o pequeno Kai garantia que um líder dos monstros matou seu irmão. Em resposta, o Ranger diz que o irmão do garoto nunca serviu para ser um Ranger, tanto que na verdade morreu para um lutador fraco. Por essa razão, Kai Shion não só promete vingança contra os líderes, mas também contra a própria Força Ranger. Ao escutar isso, Ellie se enxerga naquele homem no mesmo instante, mas ainda assim derruba ele de novo. Há anos atrás, o irmão dele, Riko Shion, tinha passado na prova para se tornar Ranger, no mesmo dia em que deu um presente pro seu caçula. Rico pretendia não só ter os monstros como inimigos, mas também toda a injustiça desse mundo. Agora, Kai batia seu sabre numa pedra, tentando fazer ele funcionar, revoltado por perder de uma forma tão injusta. Após uma última pancada com toda a sua força, ele acaba acionando sem querer um dispositivo parecido com a forma explosiva do Sakurama. Feito isso, agora os rivais se encontravam em pé de igualdade. Enquanto isso, Drag encontra a Izumi ferida em algum canto da base e pergunta se foi o líder que fez isso. Sem responder a pergunta, a garota pede pro mascote avisar o Guardião Azul sobre o que tá acontecendo. Voltando ao teste, Angel manda Ishikawa sair de onde tá escondido, enquanto ele não abre mão da sua cobertura, já que não imaginava que sua adversária fosse tão forte. Quanto ao Esquadrão Rosa, Chipou tá apaixonado pela sua espada, se vangloriando do poder dela e fazendo suas poses que mostram seus volumosos músculos. No meio dessa pataquada, Rei não aguenta essa falação do oponente, apesar de reconhecer que não tem chance se a luta continuar nesse ritmo. Em resposta a isso, ela desiste da luta e se rende, fazendo Chipou ficar todo perdido. No embate entre os amarelos, Kuruzo assume que foi simplista demais ao pensar em ser um guardião como se isso fosse um troféu, mas agora ele entende bem que com esse título, poderá mostrar seus encantos para todas as mulheres do mundo, que é o seu maior desejo. Por isso, ele nomeia seu objetivo como Operação Harém do Yamato Kurusu. Angélica não evita de sentir nojo da postura do cara. Ao mesmo tempo, Urabi não sabe se consegue enfrentar seu grande amigo do pelotão azul.
Hamaru, apesar do sinistro miasma que o olho esquerdo do seu camarada expele. Por outro lado, Kai Shion cai pra cima do falso Sakurama com tudo, levando em conta que conseguiu aprimorar sua arma na sorte. Angélica se recusa a recuar perante um homem que só deseja entrar na força por motivos patéticos, então avança contra Kurosu, que rebate facilmente o ataque com seu equipamento mais poderoso. Após a mulher ser derrubada, os dois rivais veem a chegada de Hamaru pelo corredor, carregando a chave azul. Estranhamente calmo, ele pergunta pro Kurosu se ele ainda tem sua chave, e o companheiro confirma que sim. Então, Hamaru olha diretamente para a adversária. Nesse instante, Angélica Yukino se recorda da infância, onde sempre foi sozinha, mas não era forte o bastante para sobreviver por conta própria. Vendo o programa televisivo dos Guardiões do Dragão, ela desejava se tornar admirada por todos. Motivada por essa mentalidade, ela se ergue novamente e não recua diante dos dois oponentes. No entanto, ao atacar Hamaru, o azul desarma a amarela e acabar com ela no contra-ataque. Porém, o próprio Kurosu impede que isso aconteça, se colocando à frente da adversária. Hamaru tira o suposto parceiro da frente e volta suas atenções à mulher, até que Kurosu desiste da luta, dando a vitória para Angélica. Sem reagir a essa declaração, Hamaru mandou a amarela entregar a chave, o que ele faz. Com a partida do elemento azul, Angélica questiona por que diabo seu rival fez aquilo. Então ele confessa que não queria entrar pra força por causa de harém nenhum, e sim pra tomar atitudes como essa. Afinal, ele tá atrás de todas as mulheres do mundo, portanto, não faria sentido ferir uma garota bonita como Angélica só pra passar na prova. Ainda revoltada, a mulher se vira diante dessa explicação ridícula, certa de que sua motivação é muito mais nobre que a do inimigo. Nesse meio tempo, Shippo continua mostrando seus músculos enquanto empunha seu sabre fortemente iluminado, que após tanto tempo ligado, acabou consumindo toda a energia do dispositivo. Sabendo disso, Reinen atira contra o Maromba para decretar sua vitória, mas o projétil só faz cosquinha nele. Ela começa a atirar sem dó no peito do homem, só que nada acontece. Quando a fumaça dos disparos baixa, Shippo observa que tudo em que podemos confiar nessa vida são os nossos músculos. Com isso em mente, ele prepara um murro sinistro pra cima da Reinen, que dessa vez se rende pra valer em cima da hora. Pra provar, ela entrega a chave pro adversário bombado, que puxa todo o seu ar pra soltar uma risada de comemoração que faz todo mundo do treinamento escutar. Porém, assim como a espada da Shippo esgotou sua energia, o mesmo acontece com o dispositivo da Angel. Sem perder tempo, Ishikawa tenta acertar a garota, então ela se apressa pra pegar a cobertura. Na verdade, a arma dela ainda tem um pouco de energia, só que ela precisa usar a forma explosiva no momento certo pra não desperdiçar. Em seguida, ela entra num carro pra ter mais segurança até pensar num plano, porém era exatamente lá onde seu inimigo se escondia. Angel comenta que não imaginava encontrar Ishikawa ali, e ele acha graça que seu oponente não imaginou que ele assumiria a linha de frente nesse duelo. Afinal de contas, ele passou um bom tempo lutando nesse subterrâneo escuro nessa vida difícil, onde os Rangers da sua geração foram se aposentando um a um. Todos eles voltaram para suas famílias e vivem nessa paz de fachada, ignorando a fortaleza voadora acima dos seus tetos. Ishikawa é diferente deles porque sabe que sua missão nesse mundo é combater o mal e proteger a paz mundial, se sacrificando para fazer o trabalho sujo que os outros abandonaram para viver suas vidinhas seguras. Entretanto, mesmo com uma arma apontada para sua cabeça, Angel responde que Ishikawa não é diferente dos outros. Segundo ela, todos estão lutando, ao contrário do próprio Ranger, que apenas finge que luta. Ishikawa sente o ego ferido e passa a ameaçar a rival com mais intensidade, mas ela não tira o pé, afirmando que se o homem tivesse toda essa determinação que afirma ter, já estaria morto. Então ela aciona a forma explosiva, detonando o carro e jogando Ishikawa pra fora. Já quanto a própria Angel, o Sucubo, ela quase perdeu a capacidade de se mover por algum motivo desconhecido. Apesar de tudo, ela completou sua missão, que era ganhar tempo. De repente, enquanto Ishikawa comemora estar na posse da chave verde, Shippo surge por trás do adversário e elogia a postura da sua aliada no combate, ela que responde na maior dificuldade um gesto de ok. Enquanto isso, Ellie e Kai Shion travam a batalha mais intensa de todas, e Kai conseguiu alcançar uma performance tão devastadora com a forma explosiva que abriu uma pequena cratera no chão, onde cruzou sabres com o inimigo. De alguma forma, Sakurama tinha sumido do lugar onde estava, porque teve que usar sua habilidade de monstro para escapar da derrota. Kai não entende como o rival se livrou desse ataque, mas isso não tira sua certeza de que vai incinerar ele. Debochando da arrogância do humano, ele afirma que só um burro para não questionar essa convicção. Porém, Kai deixa claro que não faz questão de ouvir isso da boca de um idiota. Por dentro, o lutador entende as motivações do Kai, porém não pode abrir mão de todo o seu plano e sabe que precisa derrotar aquele garoto para seguir em frente. Então Ellie avança de novo, seguindo pelo próprio Kai Shion, até que Hamaru interfere na batalha e subjuga o oponente. Perdendo cada vez mais sangue, a Izumi continua jogada na chuva no exterior da instalação, enquanto uma memória antiga do anúncio dela como caloura chega nos ouvidos do Guardião Azul. O Guardião exalava toda a sua arrogância, afirmando que o esquadrão da sua cor morreu
de fato, uma vez que uma garotinha como aquela é sua subordinada mais qualificada. Humildemente, a Izumi argumenta que seu mestre não deveria agir assim, porque um guardião do dragão jamais poderá ser alguém temido pelo grande público. Obviamente, o homem gritou pra cima da caloura, o que voltou a se repetir cada vez em que ela precisava comunicar ao seu superior qualquer coisa. Onde quer que o guardião tivesse, a Ranger estaria atrás dele para alertar sobre a atitude correta a ser tomada. Certo dia, ele estava resolvendo uma situação com muito mais violência do que deveria, como sempre, e a Izumi fazia seu trabalho de baixar a bola do chefe. Entretanto, ela viu um garotinho morto no meio dessa confusão e apontou o dedo na cara do guardião, proibindo ele de falar com as pessoas de agora em diante. Agora, à beira da morte, a caloura afirma ter feito de tudo para que seu guardião não fosse mal interpretado. Por falar nele, o líder máximo do Esquadrão Azul surge, e a Izumi reconhece que ele é mesmo um herói. Em volta, outros colegas de pelotão se preocupam com a amiga enquanto ela avisa que os demais membros do Esquadrão Azul estão no subterrâneo e entrega um cartucho para ele, pedindo para o homem salvar a todos. Logo o guardião manifesta seu artefato divino, o Leviatã Dragão Azul, que derruba todas as camadas de piso até a área de teste, que é tomada pela água. Com muito esforço, Hamaru se livra do afogamento. Então o guardião se aproxima e pergunta se foi ele que feriu sua parceira. De toda forma, ao ver o miasma saindo do olho do suposto Ranger, o líder dos azuis decreta a pena de morte pro traidor, enquanto Ellie nota que era XX no corpo do Hamaru. Como Lord Peltrola acabou se ferindo em batalha, ela tinha sido ordenada a continuar o trabalho que ele veio fazer. Como uma boa serva, ela se impõe diante do guardião, mas ele é um oponente poderoso demais para ela oferecer resistência. Após sofrer com os primeiros ataques, XX retoma sua forma monstruosa e tenta escapar, mas tem suas pernas cortadas e suas costas fincadas pela barra de ferro que o inimigo segura. O guardião está disposto a acabar com o sofrimento da lutadora caso ela entregue seu mestre, porém ela não se mostra disposta a isso. Então, o Ranger tortura a garota para conseguir sua resposta, provocando uma dor insuportável nela. XX grita pro homem parar, porém ele prossegue fincando suas barras de ferro na refém. Por dentro, tudo que XX conseguia sentir era a dor e uma dúvida gritante acerca de quem ela é e do porquê ainda tá lutando. No dia que ela conheceu Lord Peltrola, ele afirmou que pensava nela como uma filha amada, e uma vez que ela não tinha um nome, o deus mostrou uma tela enorme com os dois X um do lado do outro. Logo com 10 barras de ferro cravadas no seu corpo, ela repete seu nome com dificuldade, enquanto o guardião prepara mais um golpe contra ela. No entanto, um poderoso raio da forma explosiva atravessa o caminhão e impede o ataque, fazendo o líder azul morrer de raiva. Surgindo como quem não quer nada, Sakurama pede desculpas, alegando que não sabia que era o Guardião Azul que estava ali dentro, ao mesmo tempo que chama pelo nome de Hamaru. Antes de voltar pro caminhão, o guardião avisa que outra dessa e ele mata o candidato. Porém, Ellie mantém sua provocação, ressaltando que qualquer tipo de violência é justificada para supostamente ajudar os companheiros. O guardião pergunta o que esse cara tá fazendo ali, e Ellie responde que veio ajudar seu parceiro. O Ranger de Elite tenta pegar seu artefato, porém Sakurama impede com sua espada. Incrédulo, o líder nota que aquela é a forma explosiva do Esquadrão Amarelo, enquanto Ellie coloca toda a sua humilhação, determinação e desespero nesse golpe, que aos poucos vai fazendo seu inimigo ceder. Esperançoso, Ellie passa a crer que de fato vai matar um oponente tão poderoso, e XX motiva o parceiro a se vingar de todos os companheiros mortos por aquele verme de capa. No entanto, Ellie é afastado por um escudo protetor do Guardião Azul, acionado a partir do cartucho que a Izumi passou para ele há pouco tempo. Nessa hora, o Guardião nota que tá enfrentando o irmãozinho da Rosa e até se sente mal por ela ter que perder um ente querido, mas decreta o fim de Hibiki. Nesse meio tempo, XX afirma ter entendido alguma coisa importante, ao passo que o guardião invoca o Leviatã para mostrar toda a sua força, desejando que a Izumi tivesse ali para ver sua vingança se concretizar. De repente, Hamaru aparece para salvar o Eri na hora, e depois dos dois se afastarem, o baixinho alerta que eles sozinhos não são capazes de enfrentar um poder desses. Um cavalo marinho envolvido numa bolha alcança os dois companheiros e causa uma explosão de água, impedindo a regeneração da XX ao ferir ela gravemente. Com vários outros explosivos iguais a esse último, o guardião volta a atacar Sakurama, que foge como pode, imaginando que todo esse poder vem do artefato divino, e por isso acertou XX em cheio. Impondo uma explosão em cima da outra, o Ranger da Elite obriga Ellie a frear, porém sua parceira pisa no acelerador com toda a força e ódio ao pegar um carro, detonando o veículo e jogando a lutadora longe ao sofrer o impacto contra o corpo do Ranger. Vendo sua parceira no chão e sem forças, Sakurama pede para ela descansar enquanto ele lida com o adversário, porém ela reconhece a derrota, afirmando que é impossível derrotar aquele cara. Após a tentativa de resistência, Ellie e XX são capturadas e ficam sob o controle do Guardião Azul, que continua torturando a lutadora, querendo saber onde o líder dela tá, até que ele argumenta que XX é uma prisioneira que não pretende reagir, por isso deve ser tratada com respeito. O Guardião solta uma gargalhada com essa frase, respondendo que essa mera serva não é um inimigo de verdade, apenas os líderes. Os lutadores são seres fracos que não merecem atenção. Afrontoso, o falso Sakurama diz que até o movimento daqueles que não são dignos de atenção podem custar a vida dos mais fortes.
Antes que a situação piorasse, XX promete que seu líder tá logo à frente, e de fato eles chegam até a porta que ela vigiava. Sem cerimônia, o Ranger Azul devasta a porta com seu artefato divino, abrindo a passagem para um salão onde estava uma árvore gigantesca, que revela a face de Lord Peltrola. O guardião comenta que seu inimigo cresceu muito desde a última vez em que eles se viram. Assustado, D vê a prova diante dos seus olhos que os líderes realmente ainda existem. XX pede perdão ao seu mestre por ter revelado sua localização, por conta da sua própria incompetência. Ainda assim, ela implora para que o deus realize o desejo dos monstros de eliminar os guardiões do dragão. Dito isso, o Ranger ergue seu artefato e aponta para a árvore, que pede para o homem baixar a arma e conversar, porque ninguém ali quer tomar uma atitude impensada. Sem mudar a postura, o guardião deixa claro que não conversa com plantas. Ela intervém antes de dar ruim e diz que vai conversar, porém o guardião não quer perder tempo com essa palhaçada. Por isso manifesta seu artefato divino e ataca o líder dos monstros. A arma gera uma poderosa corrente de água que derruba ela e XX, causando um enorme buraco na árvore. Com isso, os frutos dela começam a cair, e o guardião abre um sorriso, crente que venceu. No entanto, a voz de Peltrolas podia ser escutada de algum lugar desconhecido, dizendo que jamais poderá ser julgado por um habitante da superfície. Afinal, Peltrola se considera uma forma de existência muito superior à humana. Dito isso, os frutos se abrem e revelam criaturas estranhas que saem de dentro, enquanto o líder alega que é Deus. Fascinada com aquela beleza, XX pede pro Lord Peltrola guiar seus passos. Porém, ainda que o ambiente pareça ameaçador, o Guardião Azul não parece tão impressionado com esse show de luzes, por isso volta a acionar seu artefato divino e ataca os monstros que saíram dos frutos. Entretanto, eles voltam a crescer como se nascessem novamente, e Peltrola deixa claro que o jogo só acaba quando seu verdadeiro corpo for descoberto. Então os monstros atacam o Guardião, que devolve na mesma moeda, mas são muitos inimigos de uma vez focando no mesmo alvo, o que obrigou o Ranger a saltar e atacar no corpo a corpo. Mesmo sofrendo um raio de raspão, ele consegue se aproximar e diminuir a distância para os oponentes. D comenta que não imaginava que líderes poderiam bater de frente com os guardiões, e XX explica que na verdade, líderes poderosos como Peltrola podem destruir esses Rangers de elite. No meio da batalha, Peltrola escondia seu verdadeiro corpo atrás da grande árvore, então XX se aproxima e apresenta o falso humano, um lutador que já foi marionete da Força Ranger, mas que hoje tá do lado dos monstros. D comenta quanto tempo ele e o líder não se viam, ao mesmo tempo em que segura sua arma com mais força nas costas. Peltrola elogia o D pelos serviços prestados aos monstros, e diz que ele não precisa mais temer, porque Deus tá ali. Enquanto D se lembrava de tudo que passou até chegar ali, Peltrola ressalta que os monstros têm um único desejo de dominar o mundo, então pergunta se o monstro quer realmente se juntar a eles. Quanto ao Guardião Azul e os demais Rangers, todos serão levados pro abate. Ao escutar isso, as memórias dos Rangers que se tornaram parceiros passam na cabeça do lutador, que reage ligando sua espada e atravessando o ombro do deus. Peltrola questiona como o mero servo pode se rebelar contra ele, então D termina o serviço e arranca sua espada cruzando o corpo do líder. XX não conseguia acreditar no que estava vendo o deus ensanguentado no chão, por isso avança pra cima do D e grita que os líderes são pais biológicos dos lutadores, a quem eles juraram eterna fidelidade. Quando foi salva pelo Sakurama, XX confiou que eles realmente estavam do mesmo lado, porém ele acaba de cometer um crime imperdoável. De repente, Peltrola ressurge com outro corpo e diz que isso já era esperado de um guardião do dragão mostrar tanta força. Por sua vez, o guardião garante que vai matar todos os corpos até descobrir o verdadeiro. Enquanto isso, longe da batalha, Peltrola revela que na verdade, tanto o monstro com quem o oponente está lutando, quanto esse fora da briga, são corpos reais dele. Basta que um dos corpos consiga chegar à superfície por esse enorme buraco que ele sobreviverá, porque lá a comida é abundante. No entanto, os Rangers calouros chegam para impedir o plano do monstro, e todos acionam seus artefatos divinos para derrotar o inimigo. Ainda confiante, Peltrola conseguia lidar com todos ao mesmo tempo, até que Suzukiri usa sua habilidade de controlar o tempo para acelerar um projétil do calouro rosa, não dando tempo para o monstro reagir. Depois que Tokita ataca por cima, também atingindo Peltrola, Nadeshiko acha que a luta foi vencida. Porém, um pequeno monstro alado atira contra ele. Por sorte, Hisu engole o projétil com sua boca metálica, reclamando daquele gosto horrível que ela já conhece muito bem. Diante disso, ela questiona se o pequeno pássaro é o Peltrola, e o deus acha curioso alguém que não é o guardião saber quem ele é. Em seguida, ele volta a atacar os Rangers, que escapam dos tiros como podem. Tokita volta a disparar seu canhão contra o inimigo e acerta ele mais uma vez, até que Suzukiri pausa o tempo e aproveita a onda de fumaça para ficar ao lado de Peltrola e perguntar se ele está sendo maltratado. Depois, ela afirma que como líder, ele deve eliminar os primeiros da hierarquia. Enquanto isso, o Guardião Azul derrubava os corpos um por um,
ação, fazendo D e XX temerem por ficarem sozinhos contra esse adversário. Diante do massacre dos clones, Peltrola sabe que precisa mudar de estratégia, então pede para XX proteger seu corpo enquanto ele conjura uma habilidade que leva um tempo até poder ser usada. Com isso, o Guardião ataca Peltrola, porém XX coloca o seu corpo à frente para impedir a morte dela. D empurra a lutadora, porém os dois sofrem sérios danos com o ataque inimigo. Enquanto Peltrola dizia o quanto XX serviu bem a ele, D se revoltava com a forma como ele trata ela como um mero objeto que se usa e descarta. Seja como for, D não aguenta mais a dor, por isso fecha os olhos no campo de batalha. De repente, uma imagem do futuro é projetada, onde D é recebido como Lorde Monstro por todos os seus subordinados, seguido por XX. Os monstros já tinham dominado o mundo. Dois homens pedem para tocar no casaco dele, mas cometeram uma gafe ao chamar ele de XX, então os humanos pedem perdão e são desculpados pelo Lorde de bom coração. Na hora do almoço, XX não gosta da melhor comida que a superfície pode servir. Porém, D entrega um autógrafo pro cozinheiro, que diz que sua filha é a fã número 1 do Lorde Monstro. O mundo onde eles vivem agora é o melhor possível, onde tudo gira em torno do seu líder máximo, com bonecos estampando seu rosto em cada loja. Alguns Rangers conhecidos são chamados para refeição, porque D considera que eles são especiais, apesar de serem seres da superfície. Por isso, ele deseja que os convidados guardem esse momento para sempre em suas memórias, comendo à vontade, porque ele tem 10 bilhões guardados e não precisa se preocupar com qualquer boleto que venha a existir. Aliás, a cédula que será emitida ano que vem virá com a cara do lutador bilionário. E sua casa é 100 vezes maior do que o Tokyo Dome. Como se não bastasse, ele foi eleito o monstro mais sexy pelas mulheres, esmagando o ego do Kuruzu. Durante o banquete, Nadeshiko compreende que D tenha tanto prestígio, já que ele eliminou a Força Ranger. Angel adora que isso tenha acontecido, ressaltando que todo mundo sabia que os guardiões eram seres terríveis, enquanto Hamaru acredita que os humanos não podem reclamar de como são tratados agora, visto que perderam a guerra. Nesse meio tempo, o mordomo anuncia a chegada de outro convidado, Peltrolas. O líder chega pesando todo o ambiente, e logo chama o chefe, perguntando se foi ele que fez essa comida. Orgulhoso, o cozinheiro confirma que sim. Então Deus elimina o homem, fazendo ele derrubar o autógrafo que sua filha ganhou. Feito isso, Peltrola repreende os humanos por terem matado outros seres vivos para comer, no caso, os animais que tiveram sua carne servida no banquete. D manda todos fugirem, porém Kuruzu diz que tá tudo bem, porque eles dariam tudo para serem mortos por um líder. Além do mais, eles cometeram um crime imperdoável, por isso merecem essa punição. Assim, sem pensar duas vezes, o líder dos monstros acaba com a vida de cada um dos amigos do D, e Sakurama se revela por trás de um dos corpos do Peltrola, dizendo que perdeu, mas que D conseguiu alcançar seu objetivo. Afinal, depois que os Rangers foram derrotados, o planeta inteiro foi tomado pelos monstros, esses que são liderados pelo D. D responde que não era isso que ele queria, então Sakurama insiste que sim, só que o lutador não queria imaginar o que de fato poderia acontecer depois que o mundo fosse dominado. Por essa razão, Sakurama tá fazendo o favor de ilustrar pro monstro o que seria do mundo sem os Rangers, mas com os líderes ainda vivos. Caso isso aconteça, todos os humanos com quem D teve um vínculo vão morrer, incluindo o próprio Sakurama. Diante disso, o Ranger estende sua mão e diz que não é tarde demais para os dois se unirem. Nessa hora, D acorda e vê XX reverenciando Peltrola, dizendo que em breve estará com ele novamente. Nervoso, D diz que o líder já se foi, então XX tem uma crise de identidade, questionando pelo que ela vai lutar a partir de agora. Por sua vez, D parece saber exatamente qual é o seu objetivo. Enquanto isso, Kaishion é resgatado pelos seus companheiros, então perguntam onde estão as chaves. Os demais explicam que houve uma interferência de monstros no teste, mas como o sinal não bateu diante dessa emergência, a Reinen pensa que eles podem recuperar as chaves, porém os outros não concordam com essa ideia diante das circunstâncias, e Kai admite a derrota, entendendo de vez que não conseguiu entrar para a Força Ranger. Ishikawa pede perdão para os companheiros, dizendo que a culpa é toda sua. Nessa hora, Angélica ouve algum barulho e vai ver o que é, então Lord Peltrola surge diante dela. Ela volta correndo e diz que é a pessoa errada, confundindo o grupo, porém Kai vê a sombra de uma asa e vai atrás dela após roubar a arma da Reinen. Da mesma forma, o outro grupo também vê uma espécie de pássaro voando, e por mais que tenha recebido instruções de não se envolver, Kuruzu vai atrás da criatura misteriosa, sentindo que não deve deixar ela escapar. Olhando para o membro restante, Angel nota que Shippo voltou à sua forma debilitada. Kuruzu tenta impedir a fuga de Peltrolas e seria atingido por um dos seus pássaros, porém Kai surge na hora e destrói o animal com o sabre da Renden. Feito isso, o homem nota que está diante de um líder e se apresenta como um inimigo, mesmo diante de uma presença tão ameaçadora. Quando os outros candidatos chegam, o deus avisa que vai mandar todos para o mesmo lugar onde o amigo deles foi parar, então
Abi chega questionando se o líder tá falando do Hamaru, esse que foi derrotado por esse monstro. Peltrola confirma sem peso na consciência, dizendo que aquele humano estava tomado pela desgraça dos Rangers, e não tinha nenhuma forma de fazer ele voltar atrás. Diante disso, os Rangers se unem pela morte do camarada para enfrentar Deus. Enquanto isso, D pretende não ficar do lado de ninguém, apenas dele próprio. Porém, Peltrola é seu inimigo da vez. Por isso, ele se coloca contra o líder dos monstros e reflete que não ficará satisfeito até que tudo saia do jeito dele. Porém, apesar da união, isso não quer dizer que Lord Peltrola vai ser vencido facilmente. Se perder a tranquilidade, o monstro garante que não vai ser ferido, enquanto Sakurama quer fazer o inimigo sofrer com a lâmina criada pelo recruta que ele matou. Com o impacto avassalador, Kuruzu vê o oponente sendo arremessado brutalmente e acredita que nem mesmo um líder seria capaz de sair ileso desse ataque. No entanto, Lord Peltrola mostra que não é uma criatura qualquer e parece novo em folha, apesar do poderoso golpe que sofreu. Por conta do poder daquele sabre, o monstro fica curioso com o aparelho e deseja ter ele para si. Então Sakurama joga o negócio no colo do Ishikawa para ele virar o alvo do adversário. Após quase ser morto por um disparo, o Ranger tira satisfação com Sakurama, que diz que o jeito é sair passando o dispositivo de mão em mão, porque o laser demora para carregar. Sendo assim, o sabre vira uma batata quente no meio da batalha, até que Neren assume o risco de avançar contra o líder. Com a ajuda da Angélica, a garota salta por cima do Peltrola e recebe o dispositivo durante o pulo. Com isso, o líder coloca toda a sua atenção na atacante, mas a Angélica usa isso como uma distração para pegar o oponente desprevenido e atingir ele. Porém, usando seu pequeno pássaro, o líder dispara um laser que destrói o dispositivo, e em seguida dispara contra a garota. Para salvar a Angélica, Ishikawa empurra ela e leva o tiro do monstro, o que abre um buraco imenso no seu torso inteiro. Além disso, um dos clones Peltrola subjuga a mulher que foi salva, tornando ela refém. Ao mesmo tempo, os calouros estão destruindo as cópias do líder que ficaram para trás, até que Tokita leva um disparo e perde sua mão direita. Para resolver a situação, Nadeshiko pratica a dança do veado campeiro antes de recuperar o membro perdido do companheiro com seu artefato divino. Já Hisui pede a ajuda da Suzukiri para avançar no tempo e ficar de frente pro alvo. Feito isso, um dos clones leva uma forte mordida que deixa Peltrola irado. Com a reunião de vários clones para atacar em conjunto, Peltrola vê Tokita levantar seu canhão para ele mais uma vez, mas quando o disparo é lançado e as cabeças flamejantes de dragão correm pelo recinto, Suzukiri pausa o tempo e congela o projétil no ar. Peltrola não entende o motivo da mulher sabotar um ataque aliado, mas logo percebe que os dragões que se entrelaçam em volta do seu corpo eram uma forma de prender ele ali dentro. Aproveitando a fragilidade do inimigo, Nadeshiko ataca com seu golpe mais potente, destruindo tudo à sua volta. Nesse meio tempo, Suzukiri reflete que não pode ajudar o monstro abertamente, mas que pode fazer ele escapar de alguma forma. Incorporando seu mini pássaro, Peltrola entende que a garota que tá ajudando ele realmente deve odiar a Força Ranger. De repente, a Guardiã Rosa aparece aguardando o inimigo para invocar seu artefato divino, o Dragão Rosa Naga. Então, com um chute surreal, ela isola o pássaro pro espaço, onde ele morre. Com isso, finalmente a Guardiã se vinga do cara que matou seus pais e fez o que fez com suas pernas. Após isso, uma subordinada em forma superior que outros inimigos estão sendo combatidos no subsolo e aliados correm sérios riscos, mas Cecera só quer saber se o 4G vai conectar ou não, porque ela precisa saber se seu irmão Hibiki tá bem. Nesse meio tempo, D surpreende todos ao se render. Seus companheiros questionam essa decisão, porém ele lembra a todos que a prioridade nesse momento deve ser a Angélica. Curiosamente, o lutador não imaginava que um dia iria se preocupar com uma humana. Seja como for, Reren avisa que largar as armas agora é um grande tiro no pé, por isso vaza dali para não ter que ser envolvida na situação. Sem tempo para lamentar, D convoca Urabi e Kai para entregar suas armas, porém o Ranger Azul se revolta. Por outro lado, Kai compreende a motivação do camarada e desliga seu dispositivo, junto dos demais. Feito isso, Sakurama pede pro líder deixar que eles vão embora. Ao escutar isso, o monstro solta uma gargalhada e destrói uma parede que expõe uma tubulação que leva à superfície, por onde ele manda um mini pássaro fugir. Nesse instante, milagrosamente, Ishikawa consegue se erguer e se contenta em dizer que Peltrola foi atingido pela Angélica antes de controlar ela. De repente, parte da armadura do líder quebra em sua face, então a refém consegue se livrar e ferir mais uma vez o inimigo com seu dispositivo. No entanto, ao tentar atirar no mini pássaro que escapava pela tubulação, a energia tinha acabado, impossibilitando o tiro. No improviso, Kuruzu corre atrás do pássaro e agarra ele. A equipe Ranger consegue manter sua ofensiva quando Shipou chega de surpresa, acompanhado da Reren, dando uma voadora em outro mini pássaro, esmagando ele no chão. Para revidar, o líder destrói todos os dispositivos do dragão que estavam enfileirados no chão e ativa o disparo dos mini pássaros. Angel pensa rápido e mira no pássaro do Kuruzu, eliminando o monstro. Em seguida, ela joga o seu clone pro Shipou, que aniquila o alvo com seus punhos. Enquanto isso, D lança seu miasma negro nos dispositivos, corroendo eles, fazendo Peltrola descobrir que aquelas eram armas falsas. Então, Urabi e Kai atacam de surpresa e destroçam o líder, e D finaliza a luta pisando na cabeça dele. Após a vitória, praticamente morto, Ishikawa questiona se finalmente conseguiu agir como um herói no final, mas perde sua vida antes de receber a resposta. A parte do choro conjunto, D só pensa
pensava em uma coisa: agora que Peltrola tá morto, seus próximos alvos são os Guardiões do Dragão. Longe dali, Shogo Aoshima passava o tempo com seu celular à espera do sinal para ir de encontro com o veículo de transporte de dinheiro. Logo quando seu colega avisa que a hora é chegada, os outros comparsas apressam o motorista, dando início ao assalto. Eles nocauteiam um por um para ficar com o dinheiro. Entusiasmado com o roubo bem sucedido, um dos capangas comenta que o Sr. Kamiya realmente dá as melhores dicas, porém Aoshima não acredita que aquele velho mereça toda essa moral. No mesmo instante, o Guardião Vermelho chega no recinto com sua pose de salvador da pátria habitual, discursando contra aqueles que praticam mal nesse mundo. Entretanto, a gangue não dá a mínima pro homem, porque segundo eles, se fosse o verdadeiro guardião, ele jamais estaria preocupado com um grupo qualquer de ladrões. Só que o Ranger insiste em dizer que é o verdadeiro, então arremessa todos os capangas ao girar sua capa no ar. Ao ver seu ganha-pão em risco, Aoshima parte pra cima do super-herói e demonstra uma grande habilidade na luta corporal. Admitindo isso, o guardião comenta que o garoto seria um ótimo reforço pra Força Ranger, mas o jovem não tá interessado em arrumar o mundo. Pelo contrário, quando o caos se instaura, tudo fica melhor pro tipo de homem que ele é. No meio dessa falação, Drag surge de repente e dá algum aviso pro chefe. Frustrado, o Ranger resmunga e dá um último chute no bandido, antes de pegar o dinheiro e mandar os bandidos se comportarem, caso não queiram sentir a fúria da justiça. Apesar da humilhação, ao ver o guardião partir, um dos comparsas solta uma risada que faz os outros questionarem o motivo. Logo ele chuta a porta do caminhão e revela que uma mala de dinheiro ficou pra trás. Com essa grana em mãos, a gangue celebra o sucesso do roubo junto do Sr. Kamiya, que sempre ajuda o grupo a cometer o crime perfeito. Dessa vez, ele garante que vai conseguir provar que todos ali estavam em outro lugar, ao invés do local do assalto de ontem. Por outro lado, longe de todos aqueles sorrisos largos e despreocupados, Shogo Aoshima nutre um ódio profundo contra o Guardião Vermelho e sua falsa necessidade de bancar o herói. Nesse meio tempo, uma mulher chamada Wakaba senta com o garoto, então ele pergunta se ela não tinha pedido demissão para trabalhar de dia. Wakaba explica que chegou a pedir para ir embora, mas a empresa para onde ela ia faliu por conta de todas aquelas tretas com os monstros. Por conta disso, ela acabou voltando pro antigo trabalho. Escutando isso, sem dar explicações, Aoshima se levanta e vai embora com sua grana intacta. No dia seguinte, ele coloca o montante em cima da mesa de ninguém menos que Rikuto Aoshima, o Guardião Azul. Rikuto pergunta se deve questionar de onde saiu tanto dinheiro, mas o jovem acredita que o Guardião iria buscar seu uniforme de Ranger caso soubesse. Em tom de brincadeira, Rikuto garante que não precisa de fantasia nenhuma para acabar com o Shogo. Apesar disso, ele não tá ali como Guardião Azul, e sim como administrador desse orfanato, que cada vez mais comporta crianças vítimas da violência dos monstros, esses que são combatidos quando Rikuto veste seu uniforme de Ranger. Pra ele, sua vontade de estar perto dessas crianças supera tudo, e querendo ou não, o homem ressalta que Shogo também é visto como um herói por essa molecada. Falando nisso, uma criança chega pra dar um presente pro jovem, mas sua visão deprimente do mundo faz ele ignorar o pequeno e seu gesto de afeto. Segundo o próprio, Shogo acredita que vai morrer jogado numa vala aleatória pela cidade, ao menos ele não estava preso até o momento, ao contrário dos seus comparsas, que foram entregues por aquele que prometeu livrar eles da polícia. Sabendo disso, Shogo vai tirar satisfação com o Sr. Kamiya, mas o velho é cínico ao argumentar que os peixes pequenos costumam abrir a boca quando estão acuados, mas ele vê talento no Shogo, por isso o garoto vai ficar só 5 anos atrás das grades, e depois disso, os dois poderão trabalhar juntos de novo. Furioso, Shogo ameaça bater no velho, porém Kamiya revela sua real identidade de monstro e dilacera o rosto do garoto. Ao acordar, Shogo se revolta ao ouvir a voz do Guardião Vermelho diante dele, porém susseia a cabana e manda o rapaz calar a boca, porque ele está concentrado revendo momentos heróicos da sua brilhante carreira. Após completar seu momento de ego, a cabana se aproxima do garoto e corrige algo que foi dito por ele mais cedo. Ao contrário do que Shogo pensa, um mundo caótico não é benéfico nem para malandros que nem ele. Frente a isso, o Guardião oferece duas opções pro criminoso: ou ele apodrece numa cela escura e solitária pro resto da vida, ou escolhe punir o monstro que entregou ele pra polícia. Aliás, a cabana revela que Rikuto, o atual Guardião Azul, foi forçadamente aposentado enquanto Shogo dormia. Por isso o Ranger quer que o garoto assuma esse papel. Anos mais tarde, diante de um inimigo tão forte, Shogo Aoshima parece desistir da sua vida. Porém, Kono salva ele de um disparo do Peltrola ao empurrar seu chefe. Esse gesto feriu gravemente o garoto, mas Shogo garante que não vai cometer o mesmo erro de antes ao permitir que seus aliados sejam mortos. Então, com seu artefato divino, ele envolve o líder numa bolha d'água e afoga ele, vingando a Izomi. Internada, Kalora desperta de repente ao gritar que não morreu ainda, causando o choro dos seus amigos, que pensavam que ela iria bater as botas. Enquanto isso, o Guardião Azul socorria Kono, até que o D surge para continuar sua jornada de vingança contra a Força Ranger. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!